Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Léo Stoppa ao vivo de domingo. Hoje é um dia mais descontraído, um bate-papo menos rígido. Então, vamos lá, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui, as pessoas que estão participando também pelo Facebook. Agora que eu reparei que eu não disparei as transmissões aqui no Facebook, mas enfim, acabei de disparar as transmissões. Eu queria agradecer muito vocês que estão participando com a gente aqui, queria pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Mas enfim, imagino eu que está transmitindo no Facebook, só que o meu computador não está lá muito feliz, mas imagino eu que está transmitindo sim pelo Facebook. Vou esperar aqui para ver se ele dá o ar da sua graça, mas por favor compartilhem. E eu queria começar hoje pelos comentários aqui do canal Leonardo Stoppa, isso porque já tem aqui o primeiro superchat da noite. Eu queria agradecer as pessoas que colaboram com o meu trabalho, então já começar agradecendo Selene. Muito obrigado, Selene, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento, para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado pelo apoio. Liberando aqui os comentários no canal Leonardo Stoppa. Marli, São Vicente, Edgar Batista, Edgar, vem meu presidente Lula, estamos te esperando. Chocoprint lembra da importância de compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Thaís Reis manda um boa noite a todos, muita força e muita luz, Marisa Martelli. Já aqui no canal do Stoppa, trazendo os comentários aqui no canal do Stoppa, Helena Maria, primeiro comentário da noite, manda um Lula livre. Cláudia Lima, manda um boa noite, Léo, boa noite, Cláudia, boa noite a todos. Ministério da Laranja 13, Helena Maria, boa noite, Chocoprint BR, boa noite a todos, Luiz, Londrina, Paraná, Sugarprint e Chocoprint. O Sugarprint é uma tecnologia de imprimir em doces e o Chocoprint é uma tecnologia de imprimir em chocolate. Então o Luiz, ele vende um equipamento muito interessante para quem trabalha com festas. Você pode imprimir uma foto, imprimir o que você quiser e colocar aí como transfer nos doces, né, nos doces, balas, chocolates. É muito interessante que vocês que trabalham com esse tipo de produto entrem em contato com ele, pelo menos para conhecer o trabalho, que é um trabalho muito legal. Ele fez alguns com a foto da Luísa, eu achei que ficou muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui como é que está a situação aqui no Facebook, misteriosamente, na hora que eu coloquei aqui para transmitir, as páginas simplesmente ficaram bizarras e eu queria ver o que está acontecendo, se está transmitindo. Deixa eu ver pelo celular. Deixa eu trazer aqui, liberar os comentários. E deixa eu ver, eu tô vendo que agora até para mim estão chegando aí as notificações. Eu queria pedir vocês que, por favor, compartilhem. E quem estiver chegando aqui na transmissão, seja no Facebook, seja no YouTube, e ainda não for inscrito ou não tiver curtido as páginas, por favor, deem essa força. Isso é muito importante para a gente aumentar o alcance da transmissão. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum tipo de notificação, algum tipo de informação aqui a respeito da transmissão. Sim, a transmissão aqui está acontecendo aqui no canal do Stoppa. Deixa eu ver se eu consigo ver a transmissão também pela página Leonardo Stoppa aqui no Facebook. Mas tá aqui. Vamos ver se a transmissão está funcionando, porque misteriosamente a minha... Sim, muito obrigado, pessoal que está compartilhando. 87 pessoas assistindo aqui pelo Facebook. Então, muito obrigado. E vamos compartilhar, pessoal, para aumentar o alcance. São informações importantes que a gente compartilha aqui. Olha, há mais ou menos um ano eu estou... Não, mais ou menos um ano não. Tem 3 anos que eu falo sobre a atuação dos Estados Unidos na desgraça que acontece na Venezuela. 3 anos falando isso. E agora, nos últimos tempos, nós do campo progressista estamos chamando atenção
das pessoas a respeito desse golpe que está acontecendo na Venezuela. O eleitor do Bolsonaro, que normalmente acha que o campo progressista brasileiro apoia o direito dos venezuelanos escolherem o próprio presidente porque nós somos a favor do comunismo na Venezuela, né? Tipo assim, nós estamos apoiando o direito do povo venezuelano escolher quem eles querem na presidência, mas o eleitor do Bolsonaro acha que a gente está querendo o comunismo. E o eleitor do Bolsonaro tem toda certeza de que lá na Venezuela eles querem, o eleitor do Bolsonaro tem certeza que lá na Venezuela eles querem o Guaidó, né? Aí hoje chega uma repórter da Fox News, né, está no Twitter, eu só não posso rodar aqui porque senão pode bloquear a transmissão. Eu não sei se a Fox News faz esse claim de direito autoral, mas enfim, eu vou passar o conteúdo para vocês. Uma repórter da Fox News, que esteve dentro da Venezuela por muito tempo, ela fala de uma forma muito clara. Importante, tá, gente? É uma repórter norte-americana, não se trata de uma repórter comunista, trata-se de uma pessoa que esteve lá e compartilha essa informação. Ela deixa de forma bem clara que o Guaidó não tem apoio popular, é tudo armação do Guaidó, e deixa de uma forma bem clara que toda a dificuldade que a Venezuela está passando, que já matou, me parece que 40 mil pessoas, é culpa dos Estados Unidos e da política de sanções econômicas. Isso está na Fox News, ou seja, não é mais uma coisa que fica só no comunismo, da comunicação comunista dentro do Brasil, não. É uma coisa que já está sendo divulgada aí de uma forma bem clara por todos os veículos de comunicação ao redor do mundo. Eles estão perdendo a graça de continuar tentando enganar as pessoas. Essa é a grande realidade. Parece que ficou sem graça continuar enganando as pessoas. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos, agradecendo e pedindo para que as pessoas que possam, as pessoas estão compartilhando aí para a gente aumentar o alcance, mas quem puder, além de compartilhar, quem puder se inscrever também, isso é muito importante, eu agradeço muito. Eu queria agradecer o pessoal do Facebook, eu estou vendo aqui que no Facebook já são, parece que 103 pessoas na página Leonardo Estopa, que é a que eu consegui abrir aqui agora. Queria agradecer Adelar Antônio Dalmonte. Queria agradecer Berenice Silva de Miranda. Queria agradecer Sueli Pereira, que fala Lulão Livre. Muito obrigado, pessoal, pelas participações também no Facebook. E eu queria agradecer também o pessoal que está aqui no Dilma Resistente, né, na página Dilma Resistente pelo Facebook. Deixa eu ver aqui se eu consigo observar o que está acontecendo aqui na página Dilma Resistente no Facebook e também descobrir o que está acontecendo aqui na página Canal do Estopa. Na página Canal do Estopa são 23 pessoas já assistindo, muito obrigado. O Canal do Estopa no Facebook está começando a crescer. Eu queria agradecer vocês que estão ajudando nesse crescimento e queria agradecer também o pessoal que está assistindo aqui pela página Dilma Resistente, que é a maior página dessas que estão transmitindo. Já são 150 pessoas assistindo ao vivo. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Nós aqui no YouTube, tanto no canal do Estopa quanto no Leonardo Estopa, estamos chegando agora a quase 730 pessoas, mais de 730 pessoas assistindo nos dois YouTubes. Muito obrigado e eu agradeço muito. Deixa eu já ler aqui alguns comentários. O Felipe Amorim traz: Ciro tem que seguir o conselho do Lula e começar a aprender a ouvir o que não gosta sem surtar. Ele atira no próprio pé, além de dar munição para extrema direita. Bem, isso é um ponto interessante, tá, Felipe Amorim? O Ciro é um pouco impaciente, o Ciro realmente ele não sabe dar tempo ao tempo, aí ele perde a paciência e acaba atirando no próprio pé, e isso dá munição, sim, para extrema direita, né? E nem diria extrema direita, eu diria o entreguismo, porque no Brasil a gente não tem uma extrema direita. O bolsonarismo, ele não tem nada de nacionalista, o que significa que não há extrema direita no bolsonarismo, há extrema imbecilidade. Muito obrigado, Neto Oliveira, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. Neto fala: Léo Bozo
está nesse momento sendo entrevistado por Silvio Santos. Entrevista gravada, Neto. Silvio babando o ovo e o Bozo governando para ricos. Exatamente. É muito importante que o povo brasileiro perceba que não é mais essa situação maravilhosa que eles imaginavam. O povo brasileiro precisa perceber isso. E assistir ao Silvio Santos é uma das formas de perceber isso, tá, gente? Porque nesse momento que o Silvio Santos faz todo esse trabalho, essa lenga-lenga a favor do Bolsonaro, já começa a ficar muito claro o que está acontecendo. Não se trata de uma entrevista com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está fazendo alguma coisa legal para o povo, mas porque o Bolsonaro está fazendo alguma coisa interessante para a elite. Uma coisa é bem diferente da outra. E aí o bolsonarismo já começa a se mostrar completamente contra os interesses da população e a favor de uma pequena quantidade de ricos dentro do Brasil. Muito obrigado, Selene, por outro superchat aqui no canal Leonardo Stoppa. Eu estou tentando abrir para vocês uma imagem que eu achei hoje no Twitter e compartilhei, que é a falta de coerência das pessoas que não tinham noção do que elas estavam pedindo. Eu achei isso aqui no Twitter, eu achei muito interessante compartilhar também no meu Facebook. E agora eu estou compartilhando com vocês aqui durante a transmissão. Isso é muito importante. Imaginem vocês que as pessoas votaram no Bolsonaro por vingança, as pessoas não tinham noção de políticas, né? O que foi o grande problema? As pessoas não sabiam o que cada política significava. As pessoas não sabiam o que significava liberalismo no final das contas. O povo brasileiro que votou no Bolsonaro achando que tudo ia melhorar, teve uma noção tão distante do que seria a realidade da política que eles chegaram ao ponto de acreditar que seria possível, por exemplo, adotar políticas liberais e, ao mesmo tempo, junto das políticas liberais, ter um estado de bem-estar social. Só que as coisas são incompatíveis. Se você está num quarto e está negociando com a sua esposa ou com seu marido a questão de apagar as luzes para dormir, não é possível ter ao mesmo tempo luz e escuridão. Uma coisa vai vencer. Se apagam as luzes, para dormir vai ficar escuro. Se as luzes continuam acesas, vai ter luz. Esse é o detalhe. Assim é a política. Quando jovens como esse, e eu falo, esses jovens foram vítimas de uma política de engano que a gente teve no Brasil. Esse rapaz é mais uma vítima de uma política que veio importada dos Estados Unidos, essa coisa de criar uma expectativa no coração do brasileiro que o liberalismo traria para o povo do Brasil aquela prosperidade que existe para algumas pessoas dos Estados Unidos, algumas pessoas da Europa. Eles acreditavam mesmo que era acabar com o estado de bem-estar social que resolveria o problema, que era a política liberal, retirar impostos. E agora é uma coisa que a gente precisa perguntar para esses jovens. Você acha que as universidades federais, elas são sustentadas com o quê? Com vento? Quando o governo decide cortar as verbas das universidades federais, ele está cortando o dinheiro que vem dos impostos. Então, é muito importante a gente perceber que essas pessoas foram enganadas. Esse jovem que comemorou muito a saída do PT, que construiu várias universidades, que aumentou o orçamento das universidades, que valorizou os professores. Esse jovem comemorou a saída do PT. Mas olha a personalidade desse jovem agora. Esse jovem está contra a redução do investimento nas universidades. Vocês estão entendendo o que acontece? É um jovem que foi pro bolsonarismo enganado, porque ele não sabia o que significava o bolsonarismo. Da mesma forma, é um jovem que tem raiva do PT e que ataca o PT porque não conhece o trabalho que o PT fez. Para esse jovem, o PT resume-se à corrupção. E para esse jovem, o liberalismo produziria universidades federais riquíssimas. É esse tipo de coisa que acabou com o Brasil. É falta de consciência. Eu falei algumas vezes aqui que muitas pessoas que votaram no Bolsonaro acreditando que o Bolsonaro aplicaria políticas de esquerda. Isso é uma coisa que eu falei aqui.
E eu imagino que muitos de vocês devem ter percebido que algumas pessoas votaram no Bolsonaro pela saúde pública. Sim, algumas pessoas votaram no Bolsonaro pela educação pública. Como que é possível compatibilizar uma pessoa que votou no Bolsonaro pela saúde pública e pela educação pública com a realidade de um Bolsonaro que trabalha em cima de uma ideia liberal? Não dá para compatibilizar, gente, simples assim. Não é possível unir a ideia de privatizar tudo e retirar impostos da ideia de manter recursos nas universidades federais. Então o que isso mostra pra gente? Esse jovem votou no Bolsonaro sem saber o que o Bolsonaro faria. O que mais que isso mostra pra gente? Que muita gente votou no Bolsonaro sem saber o que ele faria. Qual que é a leitura óbvia que a gente tem de tudo isso? Da mesma forma que os Estados Unidos estavam querendo empurrar a goela abaixo do povo brasileiro, o Juan Guaidó, lá na Venezuela, e dar uma impressão mundial de que aquele cara representaria toda a Venezuela, porque tinham movimentos populares lá na Venezuela, no sentido de receber o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, hoje existe uma ideia dentro do Brasil de que o Bolsonaro representa o povo brasileiro. Não. O Bolsonaro foi eleito através de mentiras, através da manipulação. É muito importante hoje conscientizar pessoas como esse jovem, que foram enganadas, que da mesma forma que o Bolsonaro entrou na presidência, ele pode sair, porque o povo é soberano. Mas só que esse povo está acuado, esse povo está aceitando. A gente precisa conquistar essas pessoas. Esse é um brasileiro que foi enganado e agora precisa ser conquistado. Quando eu falo com vocês que existem pessoas que não adianta você perder seu tempo investindo seu tempo. A criançada que vem aqui, por exemplo, a Ruth Mick, gato de botas. Essa criançada aqui, até o Delgado, essa criançada que vem participar aqui do chat para oprimir, não percam tempo, obviamente, com esse tipo de criança. Mas pessoas como esse rapaz, que achavam que o Bolsonaro ia manter um investimento na educação, foram enganadas. E essas são exatamente as pessoas que nós podemos conquistar. Isso é muito importante, porque a partir dessa consciência, a gente sabe como que a gente vai fazer para ir virando aos poucos a cabeça do povo brasileiro. Investir em quem foi enganado. Investir em quem votou no Bolsonaro achando que estava votando na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico brasileiro, na indústria brasileira. Essas pessoas não tinham noção que foram enganadas. E agora nós temos um outro ponto muito importante. Geração de 1.300.000 desempregados no Brasil durante o início do governo Bolsonaro, o que significa que uma base apoiadora do Bolsonaro, que são as igrejas evangélicas, começam a perder dinheiro, porque sem emprego, sem salário, sem dízimo. Ou seja, é possível levantar uma população contra o governo Bolsonaro, mas é preciso a gente ter consciência que essa população foi enganada e a gente precisa tratar essa população como uma população que foi enganada e não uma população que teve má fé. Isso aqui é importante. O que faz um garoto desse comemorar a saída do PT? Foram anos de Kim Kataguiri bombardeando a cabeça desse garoto de que o Lulinha é dono da Friboi, dono da Oi, da Ferrari de Ouro e que Lula tem bilhões e bilhões de dinheiro desviado. Toda essa conversa, obviamente, foi tomando a cabeça dos nossos jovens e é hora da gente falar, olha, se você está procurando um santo, meu amigo, se você está procurando um Deus, é melhor você procurar abrir a Bíblia ou outro livro sagrado e tentar achar isso nas suas orações. Ser humano é ser humano, vamos escolher dentre todos o melhor. Um amigo meu, João Rei do Baixo, falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele veio aqui me visitar em Ponte Nova e falou comigo, Léo, na minha cidade, em Manhuaçu, eu fui obrigado a escolher, no Manhuaçu não, esqueci, bom, enfim, a cidade que ele está morando, eu fui obrigado a escolher entre todos aquele que mais governaria para minha cidade e para o meu povo. Ou seja, quando você tem duas opções, que são duas opções que podem ter falhas, quando você escolhe a melhor de todas, você já está fazendo a sua parte. Então eu acho que o que a gente precisa analisar hoje é isso, é parar com essa coisa de tentar idealizar um santo e sem idealizar um santo, a gente escolher qual que é a melhor opção que a gente tem em mãos e trabalhar em cima da melhor opção. Muito obrigado, Neto Oliveira. O Neto Oliveira, Léo Bozo está nesse momento sendo entrevistado por Silvio Santos, né, o que nós falamos aqui. Queria agradecer o Neto Oliveira que voltou e disse, Léo,
Aí é que entra o erro do PT. O PT não conversou com o jovem, não fez um trabalho de conscientização da sociedade. Por isso que eles votam em qualquer merda. Não sendo o PT, tá bom pra eles. Neto Oliveira falou aquilo que eu acho que a gente precisa repetir muitas vezes, porque talvez o PT perceba que ele tem que começar a fazer isso, né? O PT não criou realmente uma porta de comunicação com o jovem, uma porta de comunicação com a sociedade, e é a falta dessa porta de comunicação que faz com que o jovem pense exatamente isso que o Neto Oliveira trouxe. O que importa é tirar o PT. Mas espera aí, tirar o PT? Você está hoje reclamando da redução do investimento nas universidades, mas o PT investia nas universidades. Não, mas eu quero tirar o PT mesmo que acabem os investimentos na universidade. É contra essa ignorância que a gente precisa trabalhar. Muito obrigado, Toninho. Toninho 6522 Júnior. Muito obrigado, Toninho, pelo superchat, pela ajuda, pelo carinho. Muito importante pro crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito vocês também pelos compartilhamentos. Estamos aqui, né, com uma audiência muito boa, apesar de ser domingo, apesar de ser dia do Silvio Santos entrevistar o Bozo. Então, por isso, o chat fica até mais agradável, né? Porque o Bozo tá lá no Silvio Santos, aí Ruth Mick tá lá, Gato de Botas tá lá, Delgado tá por lá. Então, essa galera do Bolsonaro, né, brincando lá de entrevista do Bozo, eles acabam deixando o chat rodar aqui de uma forma mais adulta. Muito obrigado. Érica Alves, não acredito que o povo que elegeu o Bozo se arrependa. E outra coisa, o povo tem o presidente que merece. 2 pontos interessantíssimos, tá, Érica Alves? O primeiro que eu destaco, que eu acho que é muito importante, eu tenho chamado a atenção sobre a importância da pedagogia de tudo que está acontecendo. Então, sim, o povo tem o presidente que merece, né? Olha, o que foi o voto do povo? O voto do povo foi um voto contra a corrupção. Precisamos admitir que foi um voto estúpido, foi um voto imbecil, o voto de tentar pirraçar os políticos do PT, porque vejam bem, existe uma ilusão na cabeça do trabalhador que ele estaria pirraçando os políticos do PT. Não, ele se pirraçou. Eu gosto de dar exemplo com a situação de Minas Gerais, que é uma situação que consegue mostrar de uma forma muito clara como o político nunca perde, quem perde é o povo. Aqui em Minas Gerais a gente tinha 2 opções fortíssimas, que era o antigo governador, o Anastasia, e o governador na candidata à reeleição, Fernando Pimentel. O Fernando Pimentel, ele chegou com uma proposta de valorização dos professores, um governador do PT, mas o Fernando Pimentel enfrentou o golpe de Estado. Então, ele como governador do PT, ele sofreu inclusive risco de sofrer aqui dentro de Minas Gerais o mesmo golpe que a Dilma sofreu no Congresso. Em Minas a gente tinha um mini Temer que estava articulando um golpe dentro de Minas Gerais para tirar o Pimentel. Então, toda essa dificuldade que rolou, que o Pimentel enfrentou, ele obviamente ficou sem grana. Para vocês terem uma ideia, tinha um dinheiro do governo de Minas Gerais que estava bloqueado pela Justiça. Assim que o Pimentel saiu, a Justiça liberou. Então estavam trabalhando de todas as formas para ferrar o trabalho do Pimentel. Aí o que acontece, gente? Os professores de Minas Gerais tiveram salários atrasados e os professores de Minas Gerais decidiram pirraçar o Pimentel. Peraí, vocês vão pirraçar um cara que, obviamente, governador do estado, é um cara rico e que foi o primeiro governador dos últimos tempos que teve coragem de aumentar o salário do professor. É esse cara que vocês vão pirraçar. Ah, não, mas ele atrasou nosso salário. Peraí, eu volto a dizer, o governo anterior não aumentava o salário dos professores e não valorizava professores. Vocês vão pirraçar o Pimentel, o governador que teve coragem de aumentar o salário dos professores, apesar de que no final das contas ele não teve orçamento para pagar o aumento. Mas o que o outro pagaria, ele estava pagando. Não, o professor sanguinário com muito ódio achou que estava pirraçando o Pimentel, que eu volto a dizer. Ex-governador, obviamente um cara rico, né, foi prefeito de Belo Horizonte, deve ser empresário, tá super bem. Passeando na Europa agora, me parece. Aí o professor foi pirraçar o Pimentel, como? Né, querendo colocar o arquirrival. O Antônio Anastasia deu uma reviravolta dentro de Minas Gerais. E quem que ganhou para governador? O Zema. Só que o Zema, a proposta dele e a proposta de governo foi o liberalismo. O professor já está sendo mandado embora, alunos já estão indo para casa, as escolas provavelmente serão privatizadas. E é o erro do Zema? Não. O erro é do mineiro que votou nesse governador, porque o Zema
Se ele privatizar tudo, ele vai estar realizando aquilo que ele prometeu, ou seja, a promessa dele foi de privatização. Então, basicamente, o trabalhador não pirraça um governo de esquerda. O governo de esquerda não precisa de direitos trabalhistas, né? Um deputado, um governador de esquerda, um ex-presidente, eles não precisam nem de direitos trabalhistas e nem de direitos previdenciários, porque já são ricos, gente. Vamos cair na real, política é rico. Então, se você deixa de apoiar, você como trabalhador, você deixa de apoiar um governo que apoia os trabalhadores para você apoiar o concorrente só para ter o prazer de ver o governo que apoia os trabalhadores saindo, o cara vai ficar sem mandato por 4 anos, vai aproveitar esse tempo para descansar, que é o que está acontecendo obviamente com o Haddad, tirando a questão da prisão política do Lula, mas a Dilma provavelmente agora está descansando, está bem mais tranquila que se ela estivesse no Senado. E qual que é a realidade, gente? Qual que é o resultado? Quem perdeu em Minas foi o professor, não foi o Pimentel. É o professor que ganha um salário suficiente só para tratar da própria família e agora está passando dificuldade. Pimentel tá bem, gente. Assim como o governo do PT... fora PT, a Dilma não foi eleita. A Dilma tá tranquila agora, depois de todo esse tempo, todo esse estresse, descansando. Sofrendo ela estaria se ela estivesse no Senado. Ah, não, mas é poder. É um poder que cansa. Poder que cansa. Quem se ferrou com a Dilma não ter sido eleita é o trabalhador agora, que é um senador a menos lá dentro para lutar contra a reforma da Previdência. Então, o político nunca é pirraçado. Quando o trabalhador deixa de colocar no poder um político progressista para pirraçar o político que defende o trabalhador está se pirraçando. É o que aconteceu aqui em Minas, por exemplo, e é o que aconteceu no Brasil. Deixa eu agradecer Toninho6522 Júnior, muito obrigado. Léo, será que vale a pena perder tempo com um idiota desses? Esse tem cara de quem vai ser massa de manobra a vida inteira. Não é melhor ele já ir aprendendo a limpar banheiros? É só o que vai sobrar para ele. Muito obrigado, Toninho6522 Júnior. Eu acho que muitos que foram enganados tem recuperação, tá, Toninho? Os que foram enganados. Aqueles que estão na opressão, que estão querendo zoar e oprimir, eu acho que esses não têm recuperação. Mas os que foram enganados têm sim recuperação. Muito obrigado, André Pinheiro, que manda um parabéns pelo canal, manda uma ajuda. Muito obrigado mesmo, muito importante essa ajuda de vocês para o crescimento dos canais. Muito obrigado aqui também ao Neto Oliveira. Ele fala, Léo, você acha que Ciro seria tipo um Bozo inteligente? Não venho confiando nele. Acho ele parecido com Bolsonaro pela sua truculência. Bom, muito obrigado, Neto. Eu queria pedir vocês que, por favor, estamos chegando aqui às 23h06. É muito importante a gente compartilhar nesse momento, porque os outros programas de domingão estão acabando, né? Então, nesse momento, se vocês compartilham, obviamente a gente consegue aumentar o alcance. Eu falo com vocês do Facebook também, se vocês puderem compartilhar por aí. E quem estiver assistindo no Facebook, por favor, se inscreva também aqui no YouTube e marquem para receber as notificações. Quem tiver chegado na live aí pela primeira vez, se inscreva para receber as notificações, porque essa live acontece todas as noites, às 10h30 da noite. Neto? Não, eu não acho isso. Eu acho que o Ciro Gomes é um político progressista, tá? A opinião que eu tenho. O Ciro Gomes não é do mal, só que o Ciro Gomes está num racha com o PT. Existe uma diferença muito grande entre a pessoa ser do núcleo bolsonariano e a pessoa estar num racha com o PT. O Ciro Gomes ficou decepcionado porque o PT não quis apoiá-lo, quis lançar o Haddad. E ele imaginava que ele teria tido condições de vencer o Bolsonaro. Então, o problema dele é com o PT, não é conosco. O Ciro Gomes, pro Brasil, ele faz uma proposta, só que ele tem esse racha dele com o PT. Tecnicamente falando, o Ciro Gomes, quando ele abre fogo contra o PT e contra o Lula, ele perde a esquerda, isso não é inteligente. Mas também achar que o Ciro Gomes seria um Bolsonaro, seria o traidor, eu não acho isso. Mas pode ser que seja. É questão de opinião. Eu não acho isso. Eu acho que o Ciro, ele não faria essas palhaçadas do Bolsonaro. O ponto de vista que eu tenho é que ele é progressista, só que ele, nessa situação aí dele não ter recebido o apoio do PT, ele ficou muito magoado e agora quer descontar do PT de qualquer jeito, né? Quer descontar do povo, ele quer, digamos que, vingar do povo o fato dele ter perdido, e aí ele está praticamente fazendo oposição ao Bolsonaro, mas é uma oposição de curtição, é aquela oposição do tipo...
Eu quero que a desgraça aconteça para eu comentar. Essa oposição é a oposição que quase todos os políticos que de uma forma ou de outra fizeram oposição ao Bolsonaro e não tiveram a oportunidade de chegar no segundo turno, estão fazendo agora. A galera, o Alckmin está curtindo muito a desgraça do Brasil, o Ciro está curtindo, imagino que o Haddad está também com aquele arzinho de eu avisei, eu tentei, eu fiz de tudo para evitar, mas o pau está quebrando. Então, nesse momento, quem menos está sofrendo com o governo Bolsonaro é o campo progressista, porque o campo progressista fez de tudo para evitar. Deixa eu trazer para vocês aqui, muito obrigado mais uma vez, Toninho6522, mas Toninho, quando você identificar que uma pessoa faz parte dos imbecis irrecuperáveis, não perca um segundo do seu tempo. Se a pessoa tiver recuperação, é importante a gente recuperar, porque nós somos minoria, tanto é que o Bolsonaro venceu. Érica Alves, Léo, a intenção desses desmandos é só destruir o povo e Moro se assentar na cadeira da presidência. Esse é o objetivo real de tudo. Pode ser. O Moro já está em campanha, não há como negar isso, tá, Érica? O Moro já está fazendo sua campanha e essa campanha do Moro, ela depende, obviamente, do Moro trair o Bolsonaro, que o Bolsonaro certamente vai querer candidatar à reeleição, se ele conseguir chegar até o final, ou tentar colocar aí, de repente, um sucessor da própria família, né, para tentar estabelecer essa condição de monarquia que ele realmente estabeleceu no Brasil. Muito obrigado, Vera Cliente. Aqui em Maringá, estamos na luta resistência. É duro morar na cidade do Marreco. Vera Cliente, muito obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. A situação está ficando cada vez mais fácil para quem faz oposição ao Bolsonaro, porque nada... Aqui, o Júlio César Cláudio fala, Estopatel Esdras caiu na real, que a facada foi fake. Então, assim, aos poucos, quem faz oposição ao Bolsonaro, quem faz oposição ao entreguismo, está começando a ter razão. Eu estou vendo que agora estamos chegando aqui na audiência maior, eu vou repetir para vocês um ponto que eu vi no Twitter hoje, que eu só não posso rodar aqui, porque provavelmente deve ter direitos autorais, mas é da Fox News. Uma jornalista da Fox News esteve na Venezuela e ela já começa a entrevista falando, eu estive na Venezuela, o Juan Guaidó não tem o suporte popular, que o mundo está falando que ele não tem suporte popular, a Venezuela passa fome por culpa do embargo e tudo isso está sendo uma tentativa de golpe. Ela faz até um paralelo, né? Ela conta a história do que aconteceu no Brasil com o caso Aécio, só que ela dá um exemplo. Se a Hillary Clinton tivesse tentado assumir a presidência e não tivesse aceito a derrota para o Trump. Então ela exemplifica com esse caso para mostrar que o que está rolando na Venezuela é um golpe de Estado, não tem a menor possibilidade de ser outra coisa. Então, as coisas estão mudando, né? A própria imprensa está chegando à conclusão que está feio demais continuar escondendo a verdade. Então, vamos cair na real. As coisas estão começando a ficar melhores para nós. E agora eu estou vendo que o Gato de Botas está participando aqui. A Gata Negra acaba de pausar ele por 300 segundos, o que significa que deve ter acabado já a entrevista, a exibição da entrevista. Então a criançada aos pouquinhos vai chegando aqui. Deixa eu ver se a Ruth Mick já chegou, se ela, depois da entrevista, ela foi lá e tomou aí um cafezinho para depois vir para cá. Mas enfim, se acabou a entrevista lá, a criançada vai chegar aqui. Né, Luiz Bergotza fala, Ciro já era, o Ciro, ele quer ser presidente, então pode ser que ele tente ser o próximo do PSDB, o que eu acho que não daria certo. Eu acho que o lugar do Ciro é no campo progressista. Infelizmente, esse racha do Ciro fez o Ciro falar muita bobeira, fez o Ciro perder admiradores, e a coisa não rolou. E o Tony Conceição, olha que interessante, pessoal, a participação do Tony Conceição já mostra que a galera do Bolsonaro já está começando a perceber que era golpe.
Era tentativa de golpe. Há pouco tempo atrás, os bolsominions, eles lutavam para provar por A mais B que o Maduro tinha dado golpe. Eles queriam provar por A mais B que o golpista era o Maduro. Agora, a gente vê aqui o Tony Conceição como sendo uma amostra de redenção. Qual que é a frase do Tony Conceição? Que a Venezuela coma petróleo, que se... Por quê? Porque agora os bolsonarianos começam a perceber que o povo quer o Maduro. Qual que é o próximo passo agora? Os bolsonarianos entenderem que a fome na Venezuela, que a dificuldade de vida na Venezuela é causada pelas sanções econômicas dos Estados Unidos. Porque até agora o bolsonariano acha que as dificuldades que acontecem na Venezuela é porque o Maduro não sabe governar. Próximo passo, já que os bolsonarianos já conseguiram perceber que o povo da Venezuela não quer o Juan Guaidó, que o povo na Venezuela não quer saber de golpe, aí eles começam a revoltar com o povo. Então que esse povo coma petróleo e se ferre. Mas o próximo passo é eles descobrirem que esse povo não está necessariamente querendo comer petróleo, esse povo quer fazer negócios com o resto do mundo e ter direito de participar do mercado internacional. Ou seja, o próximo passo é o bolsonariano entender que a fome na Venezuela não é culpa do Maduro, é culpa dos Estados Unidos, é culpa das sanções econômicas. Então, obrigado, Tony Conceição, por essa revelação aqui pra gente. Deixa eu agradecer o superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais, que chega aqui. Gilamar Gomes: Léo, admiro o seu trabalho, senti sua falta no encontro do 247 aqui em São Paulo. Muito obrigado, Gilamar. Eu vou estar presente no próximo encontro, que vai acontecer no Paraná, me parece. Eu só sei que eu vou estar presente, que o Léo perguntou para mim: você vai? Eu falei: vou, claro que eu vou. O de São Paulo, eu imagino que o Léo não me convidou, porque eu tinha acabado de fazer a mudança, uma correria danada, construindo esse estúdio. Foi realmente um período muito difícil. Aline Landim: Léo, você viu a nova campanha do Burger King dizendo que quer contratar os atores do comercial do bebê vetado pelo Buzo? Vamos fazer isso chegar a todos os progressistas. A rede está sofrendo boicote. Aline Landim: olha que interessante, a Burger King trabalhando aí no sentido de tentar neutralizar a desgraça feita pelo Bolsonaro, que sem sombra de dúvidas é um regresso no que diz respeito à inclusão e à percepção de igualdade entre as pessoas. Quando você boicota uma campanha por causa das pessoas que estão naquela campanha, você está boicotando todas as pessoas representadas por aqueles atores. Então, o Bolsonaro consegue trabalhar no Brasil somente uma coisa, só o ódio. Não consegue gerar emprego, não consegue gerar expectativa de crescimento econômico, não consegue gerar nenhum tipo de incentivo à criação de renda, a criação de empresas no Brasil. A única coisa que o Bolsonaro consegue gerar é ódio. E o ódio sustenta, né, gente? O ódio, ele acaba fazendo as coisas sobreviverem. Então, quem puder, vamos compartilhar, então, essa campanha do Burger King. Eles estão sofrendo boicote porque se posicionaram contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia. Vamos apoiar, porque o que acontece? Quando um grupo de direita faz alguma coisa, os 15 categorias aí pela internet vão apoiando esse grupo de direita. Então, agora que o Burger King se posicionou contra essas bizarrices do Bolsonaro, é hora da esquerda dar uma força para eles, lógico. Muito obrigado, Marta Batista Correia. Bolsonaro acabou de falar que vai para Nova York. Passou no Fantástico. Vergonha desse presidente. Lógico, ele pode ir, ele tem passaporte diplomático, ele vai chegar lá, ele só não vai ser bem recebido, né? Onde que o Bolsonaro é bem recebido? Em reunião de empresários que querem mandar dentro do Brasil. Lá ele é bem recebido. Na vida real ele não é bem recebido. Ele pode ir onde ele quiser. Obviamente tem lugares que ele vai ser certamente maltratado, principalmente países de fé muçulmana, porque ele acabou humilhando os países, né, as pessoas que professam a fé muçulmana. Digamos que qualquer lugar onde não seja o fundamentalismo cristão dos Malafaias, ele vai ser recebido de uma forma menos calorosa, mas ele vai ser recebido. Deixa eu agradecer vocês do Facebook pelo carinho, pela participação aqui. E eu queria pedir vocês que, por favor, compartilhem aí no Facebook mais uma vez para a gente aumentar o alcance. Se vocês pudessem, por favor, compartilhar
o link dessa transmissão no YouTube. Pessoal que está no Facebook, se vocês ainda não são inscritos no canal aqui no YouTube, esses aqui são os canais, tá? Quem estiver chegando aí na live agora e ainda não foi inscrito, são esses aqui os canais. Eu estava voltando a fazer os vídeos curtos até o momento em que eu fui surpreendido com essa necessidade de mudança de última hora. E nesse meio tempo, eu não consegui fazer a lógica que era o plano, que era esse aí, esse canal de Estopa para fazer lives e o canal Leonardo Estopa para vídeos curtos. Mas é muito importante que vocês ajudem os dois canais crescerem. E eu queria pedir para quem estiver assistindo nesse momento, me dê uma força. Nós estamos aqui agora com 32.757. Se vocês puderem se inscrever nesse momento, quem estiver no Facebook, se puder dar um pulinho aqui no canal do Estopa, que tem um link na descrição desse vídeo no Facebook, e marcar aí para se inscrever no canal do Estopa e marcar para receber as notificações, a gente vai subir esse número aqui. Eu agradeceria muito se vocês fizessem isso, porque assim a gente consegue, muito obrigado, aí mais um inscrito, a gente consegue aumentar o alcance. Então quem estiver chegando nesse momento, nessa live, quem estiver assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever para a gente aumentar o alcance das publicações. Muito obrigado, está crescendo aqui. Deixa eu agradecer aqui então. E voltar aqui para os comentários do canal do Estopa. Deixa eu ver aqui, fala o Luiz Ramos. Boa noite, Léo. Sou de Buíque, PR. Estamos assistindo o canal do Léo. Lula livre urgente já. Lula livre, Léo. Dê um alô para nós, nordestinos de Buíque. Então, grande alô aí para os nordestinos de Buíque. Dê um alô para mim e para minha esposa Ivanilda. Então, um abração para o Luiz Ramos, um alôzão aí para o Luiz Ramos e a esposa Ivanilda. Muito obrigado por participar do programa. Nós chegamos aí aos 4 cantos. Deixa eu trazer para vocês esse ponto aqui sobre democratizar a mídia e a batalha decisiva no Brasil, porque eu queria conversar com vocês não sobre a matéria, mas o que é o sentido de democratizar a mídia. Porque toda vez que a gente fala em democratizar a mídia, os MBLs falam que democratizar a mídia é criar uma censura na mídia. Muito obrigado, pessoal. Está crescendo aqui o número de inscritos, eu estou vendo que está crescendo. Eu queria muito agradecer vocês que vieram do Facebook para se inscrever aqui no canal. Então, quem puder, venham, por favor, e se inscrevam. Eu queria só falar com vocês o que significa democratizar a mídia, tá, gente? Porque o pobre de direita, ele costuma ficar do lado dos MBLs que não querem a democratização da mídia. Democratizar a mídia significa colocar a mídia a serviço do povo, ou seja, a mídia tem que ser equilibrada, o que significa que a mídia não pode vender opinião. Como que as coisas acontecem hoje? Para vocês entenderem a importância do democratizar a mídia e por que o MBL é contra a democratização da mídia. No modelo atual, a mídia está nas mãos de empresas que têm as concessões públicas. Quem que faz essas empresas? O que essas empresas fazem? Elas pressionam a mídia, por exemplo, pressionam a Rede Globo para fazerem a pauta delas. Então, se as empresas querem que a Rede Globo fale bem da reforma da Previdência, a Rede Globo vai falar bem da reforma da Previdência. Por quê? Os patrocinadores mandam na mídia. A democratização criaria um equilíbrio. Não haveria a possibilidade só do patrocinador ditar as regras, porque a mídia estaria nas mãos do povo de uma forma democrática. Então essa é a diferença. Então, quando a gente vê um Sérgio Moro falando que o PT ia querer controlar a mídia, né? Democratizar a mídia não é controlar a mídia. Democratizar a mídia é tirar o controle de quem tem dinheiro. Quem controla a mídia hoje? Vamos cair na real. Vocês acham que o jornalista da Globo é livre? Vocês acham que o jornalista da Rede TV é livre? Vai lá e faz uma entrevista com o Lula e a entrevista não vai ao ar? A mídia hoje é de quem paga. E nós não temos dinheiro para pagar. Nós, povo, não temos grana para pagar. Então a mídia sempre vai fazer a pauta dos patrocinadores. E os patrocinadores, obviamente, não querem coisas que são boas para o povão que trabalha. Democratizar a mídia é fazer com que a mídia não trabalhe só para quem paga. É fazer com que a mídia trabalhe também para a população convencional, para a população que trabalha, e não a população que especula. Deixa eu agradecer Tatiana, muito obrigado.
De coração, Tatiana, ela fala, mas Léo, você observou que o Trump não deu um pio sobre o episódio Bozo Nova York? Nem tô falando como diplomacia, mas como amigo mesmo, Bozo, chacota mundial. O Bozo não é amigo do Trump, gente. Isso é muito importante. O Bozo é como se fosse aquele bobão que conseguiu tirar uma foto com um artista e fica o tempo todo falando que é amigo do artista. Aqui em Ponte Nova, tem um amigo meu aqui, quem é de Ponte Nova sabe de quem eu tô falando e sabe da história toda. Tem um amigo meu que fez um trabalho de campanha política para um empresário de Ponte Nova que foi candidato. Ele foi candidato a vice-prefeito e durante o tempo que esse cara foi candidato a vice-prefeito, esse amigo meu trabalhava numa empresa de filmagem aqui em Ponte Nova, esse cara criou a ideia de que ele era amigo pessoal do cliente e ficava falando isso como um trunfo. E as pessoas começaram até a fazer chacota desse cara, porque ele não tinha noção de que um amigo não é aquele cara que tira uma foto. Amigo é aquele cara que chama você para a festa de aniversário do filho. É uma coisa completamente diferente. O Trump não é amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro usa a fotinha dele com o Trump para dar uma ideia de que ele é amigo do Trump. Não! Bolsonaro é só mais um serviçal do Trump. Imaginem uma grande empresa, o patrão tem vários empregados, o Bolsonaro é só mais um deles, ele não é amigo do Trump. É muito importante que a gente deixe isso bem claro, porque existe uma ideia de que o Trump seria amigo do Bolsonaro. Não, o Trump nunca, absolutamente nunca, vai fazer uma manifestação oficial a favor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro para o Trump não significa absolutamente nada além de um serviçal que está no Brasil fazendo o serviço dele. É mais ou menos assim. Imaginem um dono de uma rede de lojas, vamos pensar aí, o dono do Ponto Frio, o dono das Casas Bahia, seja lá qual rede de loja que for. Esse cara não é amigo de todos os gerentes. Esse cara pode até ter conversado uma vez e tirado uma foto com todos os gerentes, mas ele não é amigo de todos. São gerentes. O Trump tem o Bolsonaro como um gerente dele no Brasil, governando o Brasil sob as ordens dos Estados Unidos, mas não é amigo. Não é amigo, amigo é outra coisa. Deixa eu agradecer Chocoprint BR. A gravação do Bozo no Silvio Santos foi antes dele ser escorraçado pelo prefeito de Nova York. Exatamente. Então, se o Bozo falou no Silvio Santos sobre a ida dele para Nova York, obviamente está desatualizado. Mas o Bozo ele deve estar tentando, né? Porque o Bozo ele é muito motivado pela essa questão aí das humilhações. O Bozo, pela questão da humilhação, ele pode sim estar tentando, né, ir para Nova York e mostrar, eu fui seu bobo, né? Mostrar o trunfo dele ter ido para Nova York. Mas vamos cair na real. O Bozo, ele não é bem-vindo em nenhum lugar onde o povo não seja esse povo bizarro brasileiro, ou então, e eu não estou falando de todo o povo brasileiro, eu estou falando do povo bizarro, o povo que votou no Bolsonaro, é lógico. Ou o Bozo é bem-vindo nessa turma bizarra, ou então numa turma de empresários que vai ganhar muita grana com ele sendo aí, né, de certa forma, o entregador oficial da República. Deixa eu agradecer vocês pelo crescimento aqui do canal do Estopa. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo e se inscreveram no canal do Estopa. Eu queria pedir vocês que estão assistindo e ainda não se inscreveram, que se inscrevam. E eu queria mostrar para vocês que eu tenho um canal que também está fazendo transmissão nesse momento, que é o canal Leonardo Estopa, que é o canal maior que eu tenho, que é onde eu vou colocar os vídeos curtos, quando eu voltar a fazer os vídeos curtos, talvez essa semana. Quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, tiver chegado aí né, na transmissão e ainda não conhece meu trabalho, no canal Leonardo Estopa eu tenho 3 anos de vídeos, né? Nesses 3 anos de vídeos eu falo desde o início de qual era a intenção do golpe, que a intenção era o pré-sal, que na sequência iam acabar com direitos trabalhistas, depois a reforma da Previdência. Tudo isso que está acontecendo hoje são coisas que eram tão óbvias que estão nos meus vídeos de 3 anos atrás. Eu queria convidar vocês para se inscreverem também nesse canal, que é o canal Leonardo Estopa. Então é o youtube.com/Leonardo Estopa, tá muito facinho de achar. Eu vou colocar para vocês aqui, é o /Leonardo Estopa, que é onde eu coloco os vídeos curtos. Então me ajudem, por favor, crescer esse canal também, para que eu possa fazer aí um trabalho de vídeos curtos, alcançar maior número de pessoas. O Brasil, deixa eu agradecer aqui, Bozo é tão idiota que não vê que os americanos dão risada dele quando ele vira as costas, né? Lógico, ele sabe disso.
ele é só um serviçal, né? Ele é só um serviçal. E aí vamos ver aqui a notícia sobre o empregadinho, né? Moro se assume como bolsonarista e ataca a oposição, né? O jeito agora é abraçar mesmo a ideia de ser o empregadinho do Bolsonaro, né? De herói da Lava Jato a empregado do pior presidente da história do Brasil. O Moro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi ao Twitter para atacar a oposição, a quem qualificou como democrática, apenas entre aspas. O titular da pasta afirmou que Fernando Haddad tivesse sido eleito presidente, haveria controle da mídia e o poder judiciário. Na verdade, em vários países desenvolvidos existe a regulação dos meios de comunicação, especialmente das concessões públicas, como as emissoras de TV. Entre aspas, bom lembrar que, não fosse a vitória eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, estaríamos hoje sob controle social da mídia e do judiciário, e que estava expresso no programa da oposição democrática. Aliás, Jair Bolsonaro reafirmou hoje o compromisso com a liberdade da palavra, disse ele. É bom lembrar que o modelo proposto pelo Fernando Haddad para a democratização da mídia brasileira é o modelo que existe hoje, por exemplo, na Inglaterra. O Fernando Haddad não criou muitas coisas, ele trouxe um modelo que existe praticamente em toda a Europa para ser aplicado dentro do Brasil, que é um modelo que evita exatamente o problema que levou o Brasil a essa grande crise. Evita que empresários possam controlar a opinião pública através da compra dos veículos de comunicação. Então, por que empresários poderosos puderam patrocinar as emissoras de televisão para que as emissoras de televisão fizessem essa grande desgraça na economia brasileira? Nós temos hoje essa grande crise. Se a gente tivesse democracia na mídia, quando a mídia estivesse atacando o PT, a gente teria, por exemplo, a outra parte da democracia da mídia mostrando também o lado podre do PSDB, e o povo ia ver que a coisa é bem diferente. Não é tão fácil assim imaginar que só existe corrupção no lado do PT. Então, o povo poderia ter se desiludido com a política, mas não ia ser essa coisa de vingancinha de o importante é tirar o PT. Então, tiraram o PT, tiraram, obviamente, as universidades, né? Vou trazer mais uma vez aqui, porque isso aqui foi muito simbólico para mim, tá, pessoal? Olha aqui, esse jovem aqui, esse rapaz, que comemorou a saída do PT e depois agora ele mostra que ele não está muito satisfeito com a ideia dos cortes nas verbas das universidades. Então, qual que é a realidade? Essas pessoas que embarcaram nessa de tirar o PT do poder, elas embarcaram nessa porque foram manipuladas por uma mídia, obviamente, comprada. Se a mídia fosse democrática, eles podiam até colocar tchau todos os políticos, mas não iam focar só em um partido, porque focar em um partido só foi exatamente o resultado do trabalho da mídia. Deixa eu agradecer a Daniela de Sante, muito obrigado, Daniela, pelo superchat, muito importante pro crescimento dos canais. Ela fala, Léo, estivéssemos na vigília Lula livre em Curitiba. Estivemos na vigília Lula livre em Curitiba. Foi um encontro de emoção indescritível. Transmitimos sua ideia de maior aproximação com as classes mais pobres e concordaram haver falha. Muito obrigado, Daniela de Sante, por levar a ideia de maior aproximação, conversar com os jovens também, se aproximar também das instituições militares. Tudo isso eu acho que é onde a esquerda está esquecendo de fazer, né? Muito obrigado aqui também. Cláudia Silva, oi Léo, você acredita que a Globo tem a prova da faqueada? Cadê o Adélio? A verdade mataria literalmente, segundo Carluxo, o verme. Sonho com esse dia. Eu acho que não, tá, Cláudia Silva? A população já sabe que a facada foi fake. Eu acho que quem fala que não foi para defender o Bolsonaro. E parece que a população nossa, ela está numa situação de que o povo, né, que o trabalho de que tinha que tirar o PT foi tão grande que eles estão dispostos a aceitar qualquer mentira para comemorar a saída do PT. Tá estranho isso, eu sei que tá estranho, mas é mais ou menos assim. A facada foi fake, não tem problema, né? Não tem problema. Não, mas o Bolsonaro tá acabando com a economia, não tem problema. Mas o desemprego aumentou, não tem problema, o importante é que saiu o PT saiu do poder. Então, eu não sei, eu acho que não faria diferença.
né, se tivessem provas que a facada foi fake, o fanático continuaria falando que não foi fake. Se o Adélio saísse da cadeia e praticamente, né, se ele desse uma entrevista e contasse toda a história que foi mostrada no documentário sobre a facada, certamente o bolsonariano fanático, ele continuaria na mesma situação. Deixa eu trazer uma notícia de novo aqui que eu acho muito interessante. Paulo Araújo está trazendo essa notícia, nós já falamos outro dia, mas vale a pena falar de novo. Léo Estopa, eu sou de Santa Fé, Sul, fala da TV Canção Nova, que aderiu à campanha Bolsonaro, hoje ela está em decadência. Muito sócio parou de ser sócio. Então você imagina, uma TV religiosa, e a ideia da religião é exatamente pensar no próximo, ela aderiu a uma campanha liberal, ou seja, ela é uma TV religiosa, né? A TV Canção Nova é uma TV religiosa, os princípios cristãos são princípios de amar o próximo como a si mesmo, né? Ter mais amor ao próximo. Os caras aderiram a uma campanha liberal. Sabe por quê, Paulo Araújo? Porque as pessoas da TV Canção Nova, eles não querem pagar impostos para contribuir com os mais humildes. Eles não querem contribuir com o social, eles odeiam Bolsa Família. A Canção Nova, ela não pratica aquilo que ela vende, assim como os pastores não praticam aquilo que eles vendem. Então, é merecido, né? Assim, vamos torcer, Paulo Araújo, é estranho torcer por isso, que empregos serão perdidos, mas vamos torcer para que ela quebre, né? Porque, afinal de contas, eu acho que se muitas igrejas que apoiaram o Bolsonaro fechassem, eles iam perceber que sem emprego não tem dízimo, sem emprego não tem salário, e sem salário não tem dízimo. Mas é bem bizarro. E Elias Oliveira, Léo, e como anda o homem desafiador, o Pelé dos debates? Elias, nunca mais eu tive notícias do Pelé dos debates, quem está chegando aí e não conhece a história, teve um dia que o Evandro Sinotti, né, me desafiou para um debate, né, e esse Evandro Sinotti, ele queria debater pela internet, ele queria controlar o debate, enfim. Eu falei, não, vamos debater ao vivo, e que seja amanhã. Aí, obviamente, o Pelé dos debates, ele não gostou muito da ideia de debater ao vivo e pulou fora, né? Mas o Pelé dos debates, ele, sem dúvidas... Os caras aderiram. O Pelé dos debates, que eu vou tentar pegar um trechinho aqui, por isso que eu tô fazendo essa bagunça aqui, eu vou tentar pegar um trechinho aqui do Pelé dos debates para mostrar para vocês. O Pelé dos debates sumiu, mas hoje eu vou encerrar a live de hoje com essa história dos Pelés dos debates. Deixa eu só tentar achar aqui para poder baixar, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu agradecer vocês e pedir mais compartilhamentos aí pra gente aumentar o alcance. Então, quando for a hora da reprise, antes da reprise, eu vou rodar um pedacinho do Pelé dos debates aqui pra galera ficar sabendo da história, do que foi essa história aí do Pelé dos debates. Antônio Marques de Paula, na Santa Casa de Juiz de Fora, os funcionários não conhecem os médicos que socorreu Bozo, ou seja, tudo vai colaborando com aquela teoria de que o Bolsonaro já teria câncer, né? E que ele simplesmente, né, utilizou desse momento aí para zoar, né, para fazer essa palhaçada aí que ele fez. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tô desconcentrado aqui, mas eu peço para vocês que, por favor, compartilhem, porque eu quero ver se eu acho aqui a live do dia do Pelé dos debates, que é uma coisa legal para encerrar o negócio de hoje. Deixa eu agradecer aqui, chegou um superchat do André Henrique Silva Lima, muito obrigado, André Henrique Silva Lima. A TV Canção Nova desrespeita a religião espírita nos seus programas, um grande desrespeito a Deus, pois todos são filhos de Deus. Isso aí é bem bizarro, né? Na verdade, seria mais ou menos assim, pessoal. Essa questão aí da
da TV Canção Nova, a gente precisa admitir que é só um esquema papa-grana. Né? Vamos cair na real. Não tem absolutamente nada de religioso. É só um esquema papa-grana. Só isso. Nada mais, nada menos do que isso. E as pessoas, quando eles perceberam que mesmo sendo um esquema papa-grana, é um esquema papa-grana mal intencionado, mais ou menos assim, eu uso Jesus Cristo como argumento para eu ganhar meu dinheiro, Jesus Cristo que pregou bondade e igualdade, mas não tem problema, eu quero bastante desigualdade, eu não quero sequer, né, trabalhar aí por um Bolsa Família, né, por uma redução da miséria. Não, eu só uso Jesus Cristo para ganhar meu dinheiro. Eu uso Jesus Cristo, mas eu não uso nada do que ele ensinou. Isso é a realidade da TV Canção Nova. Vamos torcer para que ela realmente, né, não se erga, porque esse tipo de coisa não é bem-vindo no Brasil, não é bem-vindo em nenhum lugar do mundo. São instituições que existem para fazer os outros de bobos. Seu canal tinha que ter a opção débito no Superchat. Reilene Cadim. É o do YouTube, Reilene. É o YouTube que não aceita. Mas vocês... Quem quiser ajudar o canal, gente, eu agradeceria muito. Quem puder, qualquer valor, faça um depósito. As contas estão aqui nas descrições desses vídeos. Então você pode fazer um depósito de qualquer valor que você ajuda o canal. Né? E o Paulo Rogério fala uma coisa aqui. Ó. É por esse motivo que o ministro do Turismo não cai. Ela estava em Juiz de Fora no dia da fakeada. Né? É isso aí. Antônio Rodrigues. A política de preços da Petrobras é pressão de quem, Léo? Dos acionistas privados que sabem que o povo depende do combustível? Olha, Antônio Rodrigues, a política de preço da Petrobras é uma política liberal, obviamente, que atende aos interesses dos acionistas, mas ao mesmo tempo, eu vejo como uma forma de ir preparando o Brasil para o liberalismo, diminuindo a intervenção do Estado e também tirar um pouco de gente das ruas, tá? As pessoas não conseguem ver dessa forma, não, mas para as elites brasileiras é extremamente confortável pagar um pouco a mais no combustível e ter ruas vazias do que pagar... Imagina que o cara ganha 50 mil reais por mês. Ele vai gastar 100 reais a mais de combustível por causa de um aumento. Mas os carros nas ruas vão diminuir, porque as pessoas mais pobres sentem esse aumento. Então, para as elites, é extremamente confortável esse aumento de preços. Diminui o número de pessoas. Isaura Grigolato fala, boa noite a todos, Lula livre. Muito obrigado. Roger Melo. Léo, qual a sua opinião sobre as loterias? Boa noite, muito obrigado Roger Melo pelo superchat, eu queria agradecer mais uma vez André Henrique Silva Lima que mandou o superchat aqui pelo canal Leonardo Estupa. E o Roger Melo, olha Roger, eu sou totalmente a favor da pessoa ter a liberdade de fazer seus jogos, então o que eu penso a respeito das loterias é que são formas aí das pessoas utilizarem suas riquezas para fazerem uma brincadeira de jogo aí para ver quem tem mais sorte ganha. Eu não sou contra loterias, não. Eu acho que, obviamente, o vício, né, o extremo vício, ele acaba levando algumas pessoas para cassinos, essas coisas assim, que é diferente da loteria tradicional do Brasil. Mas eu não sou contra loterias, não. Eu acho que é uma brincadeira, da mesma forma que as pessoas param para julgar uma coisa aqui, aí junta o Brasil inteiro e joga a loteria, faz parte. Teca Bussman. Léo, boa noite. De Curitiba, por gentileza, pede para o Léo entrar em contato comigo. Abraço a todos, companheiros e irmãos. Entrar em contato comigo. Como é que eu vou fazer para entrar em contato? Vou tentar ir para o canal aqui. Enquanto isso, muito obrigado aqui às pessoas que estão participando. Regina Ferreira, olá, estou para comente o genocídio do Witzel, governador do Rio, hoje em Angra dos Reis. Sobre o Witzel, né, sobre essa postura do Witzel, a única coisa que eu posso dizer é que ele está misteriosamente entregando aquilo que o povo quer. O povo está vendo tudo isso como sendo um videogame. Parece estranho, mas o povo está vendo toda essa coisa bizarra que está acontecendo como se fosse um videogame. E
vamos cair na real, né, gente? A vida real não é um videogame. Mas o povo está curtindo isso. Principalmente os evangélicos. Não estou falando os evangélicos que leem o evangelho. Não estou falando os evangélicos dessas igrejas bizarras aí. Eles gostam de morte, né? Eles olham... eu acho que eles devem curtir bastante a ideia da morte. Não sei, é muito estranho isso. Mas... é sem comentários, gente. Não dá nem para comentar. Eu acho que é muito estranho. Paulo Araújo fala, o dono da van é tão ridículo que eles declaram patriota, mas de frente sua loja tem sempre uma réplica dos Estados Unidos. Né? Todo mundo agora fala que é patriota, tá tudo muito estranho, né? E agora eu vou trazer aqui para você só um comentário rápido sobre essa questão aqui, ó. Mourão critica prefeito de Nova York e leva invertida dos internautas. Né? Por que o Mourão criticou o prefeito de Nova York, pessoal? Porque, sob o aspecto, a gente tem duas leituras para fazer nesse momento, tá? Sob o aspecto técnico, no momento que o prefeito de Nova York não recebe o presidente da República Federativa do Brasil, ele não está recebendo o presidente da República Federativa do Brasil. Mas o Bolsonaro não... Agora, outro ponto. Bolsonaro não estava indo para bater um papo a respeito de políticas. Ele estava indo em Nova York para realizar uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho dele de presidente. Vamos pensar que o Bolsonaro tivesse sido excluído, né? Chegou lá, o Bolsonaro não pôde, por exemplo, não foi bem recebido num evento internacional de negócios. Mas não é isso. O que estava acontecendo era um evento comprado, um evento para agraciar o Bolsonaro por ter entregue as nossas riquezas, né? Por ter colocado o Brasil como sendo um país subalterno. Então eu não consigo ver essa questão do Bolsonaro da forma que o Mourão fala. Mas o Mourão, ele traz um ponto que a gente precisa, obviamente, considerar, só que não para essa situação em específico. O ponto é o seguinte, no momento em que uma autoridade internacional deixa de receber uma autoridade brasileira, essa autoridade está desrespeitando o Brasil. Mas nesse evento de Nova York, não havia uma intenção de Nova York receber uma autoridade brasileira para representar o Brasil. É bem diferente. O Bolsonaro estava indo para Nova York por conta própria para representar o interesse pessoal dele de receber um prêmiozinho, porque ele tomou atitudes boas para os Estados Unidos e ruins para o Brasil. Então, o ponto do Mourão, ele faz sentido, mas não nessa ocasião. Nessa ocasião, o Bolsonaro, que já nem representa o povo brasileiro, porque ele veio de uma eleição fraudada, então o Bolsonaro, na prática, é como se fosse golpe. Então, esse Bolsonaro, ele não representa a República Federativa do Brasil da forma como o Mourão está falando. Esse Bolsonaro, ele veio de uma grande mentira, né? Então eu acho que quando boicotam o Bolsonaro, não estão boicotando o Brasil, estão boicotando o interesse pessoal e vaidoso do Bolsonaro, que é bem diferente. Mas o que o Mourão fala faz aquele pouquinho de sentido. Se fosse um presidente de verdade, faria sentido. Elisângela Silva, muito obrigado, Elisângela Silva, pela ajuda, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu trazer aqui um comentário. Regina Cidadã. Léo, loteria não é diversão. As pessoas jogam tentando ganhar algum e mudar de vida. São principalmente os mais pobres, sem instrução, que acabam com pouco que têm por uma ilusão. Sim, Regina, eu acho que o vício ele é negativo. Mas a sua opinião também é válida. Por exemplo, nós estamos num país que ama o futebol. Mas quando eu era criança, eu percebi que muitos colegas meus não gostavam de estudar. Eu não gostava de estudar porque eu não conseguia prestar atenção no que o professor estava falando. Mas eu reparei que muitos colegas meus jogavam futebol e perguntava para eles por que eles não estavam estudando e tal. Eles falavam que não estavam estudando porque eles iam fazer sucesso com o futebol. Então eu percebi que o futebol ele acabava criando uma ilusão na cabeça das pessoas e no Brasil o futebol acaba tirando as pessoas desse foco convencional da vida que é estudar e trabalhar. Então quando as pessoas chegam aí numa idade
improdutiva no futebol e nada deu certo, elas vão trabalhar com áreas inferiores àquelas áreas que elas poderiam trabalhar se elas tivessem se dedicado aos estudos. Então, sempre existem duas opiniões a respeito das coisas, Regina. Existe a opinião de quem acha que a loteria é só uma brincadeira e poucos são esses que entram nessa onda de vício e acabam se destruindo nas loterias. E tem aqueles que têm a opinião que você tem também, que é muito respeitável, que faz total sentido. Eu já tenho uma opinião radical a respeito do futebol, que eu vejo uma situação de... Inclusive, via situações que eu ficava impressionado. Eu conheci algumas pessoas que, por exemplo, pai de colega meu, que eu, assim, na minha infância eu estudei em escola pública, né? Então, assim, como eu estudei em escola pública, eu estudei com pessoas pobres, obviamente. Eu era pobre, sempre fui pobre, continuo sendo pobre. Estudei aqui dentro de Ponte Nova. Quem é de Ponte Nova conhece a Escola Estadual Carlos Trivelato. Do Carlos Trivelato eu estudei na Escola Estadual Antônio Gonçalves Lana. E eu conheci pessoas que reclamavam que o pai não comprava caderno porque tinha que assistir o jogo de futebol. Então, assim, existem várias opiniões a respeito de tudo. A opinião que eu tenho a respeito da loteria é que ela é uma brincadeira para a maioria e a gente precisa admitir que é um problema para muitos. Já a opinião que eu tenho a respeito do futebol é que, apesar de ser entretenimento para a maioria, ela é, ao mesmo tempo, uma desgraça para muitos, porque tira alguns jovens de foco, tira algumas pessoas, algumas pessoas tiram comida de dentro de casa para participarem de jogos. Então essas coisas são polêmicas e elas admitem várias opiniões. Muito obrigado mais uma vez a Elisângela Silva. Maurício Raposo, fale sobre o livro Dalbor, Era do Capital Improdutivo. Importantes, muito obrigado. Deixa eu agradecer então Maurício Raposo. Eu não li o livro Dalbor, mas é uma boa sugestão de leitura. Muito obrigado aqui a Laura Putinelli, se eu vi certo aqui. Sim, Laura Putinelli, muito obrigado, Laura Putinelli, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu agradecendo aqui e liberar aqui os comentários. Muito obrigado. E pedindo vocês que ainda não são inscritos, isso é muito importante, pessoal. Vamos nos inscrever aí nos canais e ajudar a aumentar o alcance das publicações. Quem puder, se inscrevam. Agora eu vou falar com vocês a parte que eu acho mais legal, a parte que eu acho mais interessante. Tudo começou, pessoal, quando o Trump ganhou e o pobre de direita brasileiro começou a gritar que a direita ganhou nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo no dia da vitória do Trump. E esse vídeo que eu fiz no dia da vitória do Trump já falava que o Trump ganhou falando que era de direita, mas as políticas que venceram nas urnas, ou seja, as políticas que ganharam votos foram as políticas de esquerda. Protecionismo é uma das políticas de esquerda. Olha que interessante. Eu falei com vocês que o Bolsonaro venceu no Brasil porque muitas pessoas votaram no Bolsonaro achando que estavam votando num político que era de direita, mas essas pessoas queriam políticas de esquerda. Por que eu acho isso extremamente importante? Eu estou tentando achar aqui, mas eu perdi aquela foto que eu coloquei de um jovem que está reclamando do Bolsonaro ter reduzido o investimento nas universidades federais, mas esse jovem fez campanha para o Bolsonaro e comemorou a vitória do Bolsonaro, porque ele comemorou a saída do PT. Então, gente, tecnicamente falando, está tudo muito complexo. Qual que foi a proposta do Trump nos Estados Unidos? Né? Vamos entregar o emprego de volta para o americano. Proposta de esquerda. America First é uma proposta de direita, mas não é a proposta do Bolsonaro. Quer dizer, a proposta do Bolsonaro é até America First, mas é a América dos Estados Unidos, infelizmente. Além dessa proposta, o Trump fez uma proposta de trazer de volta as empresas para os Estados Unidos. Como? Isso aí, ó. Aumentando tarifa dos EUA sobre produtos chineses. Isso é uma proposta protecionista e todas aquelas pessoas que falavam que o Trump era extremamente liberal falavam estupidez desde o início. Desde o início da política do Trump, ele vem trazendo empregos de volta para os Estados Unidos, diminuindo essa globalização que é muito bem-vinda às vezes, mas às vezes acaba levando o emprego embora, acaba levando as atividades para outros países. Mas espera aí,
Não é o liberalismo econômico que é a característica maior da direita do Trump? Pode até ser, mas não foi isso que ele prometeu. O povo não votou no liberalismo. Ele falava o oba-oba, falava toda aquela bobeirada dele, falava que tinha que mudar, ele venceu por isso, e ele venceu porque ele prometeu políticas econômicas de esquerda. O que é a direita do Trump? Só o escrotismo. Tirando o escrotismo de ser um cara que às vezes se demonstra um pouco misógino, de ser um cara que às vezes fala bobeira muito pesada, de ser uma pessoa que está sempre levantando essa bandeira de um nacionalismo extremista que vai isolar as outras pessoas fora do Brasil, o Trump, na economia, ele é um esquerdista. Então o Trump é esquerdista na economia, mas para poder falar que ele é de direita, olha aí, de gravata vermelha, né? Tá de vermelha, é comunista. Para ele poder falar que ele é de direita, ele traz as escrotices. É a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro, para ele falar que ele é de direita, o que ele faz? Ele traz escrotices, né? Mas ele não é de direita, ele é entreguista. Então são políticas completamente diferentes. O Trump é um escroto no que diz respeito a essa questão aí de muro no México, políticas anti-imigração, é a única escrotice que poderia ser dita como de direita no governo Trump, porque o resto das políticas econômicas são políticas protecionistas, nacionalistas, que não tem nada a ver com o bolsonarismo. E o Bolsonaro é de direita? Não, Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro, ele é um conservadorismo charlatão misturado com o entreguismo. Não existe entreguismo de direita. Então, nem o Trump é de direita e nem o Bolsonaro é de direita, apesar de que eles usam demais a escrotice como matéria-prima política. Não há direita no Bolsonaro. É só você comparar o modelo político-econômico, por exemplo, da direita do Hitler ou da direita do Mussolini, com o que o Bolsonaro faz, e vocês vão perceber que a única coisa que o Bolsonaro faz dessas políticas é a imbecilidade, né? A ideia do ódio, né? Ódio contra uma parte do povo. Porque essa coisa de achar um inimigo dentro da própria população, isso não são palavras minhas, tá, gente? Essas palavras são do próprio Hitler no seu livro Minha Luta. Tem que achar um inimigo para botar a culpa, e a partir do momento que você acha um inimigo para botar a culpa, você vai repetindo aquilo para que as pessoas não tenham a oportunidade de pensar em outra coisa. Essa técnica do Hitler, que está sendo utilizada pelo Bolsonaro, mas isso não significa que o Bolsonaro é de direita. O Bolsonaro é um entreguista, porque o Hitler usava essa técnica escrota, falo mais uma vez, de ficar constantemente apontando o inimigo para que as pessoas não pensassem em outra coisa, mas nas políticas econômicas e nas políticas nacionalistas, o Hitler não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Então, onde que o Hitler tem a ver com o Bolsonaro? Só na idiotice, só na parte estúpida. No resto, não. Então, assim, como o Bolsonaro só tem a parte estúpida, ele tem a herança da parte estúpida do Hitler. Como o Bolsonaro não tem nenhuma parte positiva, ele não tem, obviamente, a parte positiva de nenhum governante da direita. Agora, o Hitler, apesar de toda a parte estúpida, toda a parte ligada à guerra, toda a parte ligada a preconceito contra judeus, ele conseguiu levantar a economia da Alemanha. O Bolsonaro não vai conseguir levantar a economia brasileira. Então vamos cair na real. Do Hitler, o Bolsonaro só tem a parte ruim. Da direita, o Bolsonaro não tem absolutamente nada, ele é um entreguista. E o Trump? O Trump é um esquerdista na economia que faz um conservadorismo bizarro para poder chamar a atenção dos radicaizinhos e falar que ele é de direita para surfar nessa onda de moralismo que o mundo está vivendo nesse momento. Deixa eu trazer aqui alguns comentários aqui no canal do Estopa. Deixa eu ver aqui que o Famosos em Ação tinha escrito uma bobeira aqui, mas Tatiana já cortou. Sandra Alves. Boa noite, Léo. Parabéns por esse belo trabalho de esclarecimento e conscientização do povo. Um abraço aqui de BH. Muito obrigado, Sandra Alves, pela mensagem carinhosa. Muito obrigado pela contribuição para o canal. Eu queria agradecer muito vocês. Queria lembrar que daqui a pouquinho, na hora da reprise, antes da reprise, eu vou colocar para vocês a história do Evandro, que é o homem que desafiava. Então, eu não sei se o vídeo que eu vou colocar vai conseguir contextualizar tudo, mas eu vou explicar para vocês. Mas antes eu queria pedir para vocês que, por favor,
Se inscrevam aí nos canais, pessoal, isso faz uma diferença muito grande, é uma demonstração de carinho muito grande. Vocês que estão aí agora, nesse momento, no Facebook, se vocês puderem vir pro YouTube, se inscreverem aqui no canal Leonardo Estopa e também no canal Estopa. Se vocês estiverem assistindo pela primeira vez, por favor, pessoal, se inscrevam aí, faz uma diferença muito grande. Realmente, muitas pessoas se inscreveram. Nós estamos aqui já com 32.807, vamos tentar chegar em 33, porque é possível. Muitas pessoas assistindo no Face que ainda não são inscritas aqui no YouTube, muitas pessoas assistindo no YouTube estão assistindo pela primeira vez e ainda não são inscritas. Então se inscrevam aí nos canais. E agora eu vou falar com vocês rapidamente o que aconteceu sobre o caso que foi trazido pelo nosso colega mais cedo, que é o caso do Pelé dos debates. Tem um rapaz que faz livros, e esse rapaz faz livros sobre luta contra o comunismo, é toda aquela conversinha idiota que acabou causando esse caos dentro do Brasil, né, que transformou crianças brasileiras em doutores em economia com 2 vídeos. E esse rapaz, ele tem o costume de desafiar as pessoas para os debates, mas ele desafia pessoas para debaterem o livro dele. E ele estava enchendo muito a paciência, toda hora chamando, toda hora fazendo aquela confusão, aquele escarcéu na internet. Eu respondi para ele, eu aceito sim seu debate, mas eu só aceito esse debate se ele for acontecer ao vivo, amanhã, hoje ou amanhã, e nós vamos colocar dentro de um pacote 100 perguntas. Eu escrevo 50, você escreve 50. Nós vamos balançar e na hora a gente vai sortear qual que vai ser o tema debatido. Porque debater sobre o seu livro é muito fácil, você que escreveu, né? Vamos debater sobre temas livres de política e economia. Aí, a Tatiana está trazendo até uma caracterização que eu vou colocar aí. O Evandro Cagão, na hora que eu falei, eu aceito debater, mas tem que ser amanhã, ao vivo e com participantes. Aí ele pulou fora. Então fiquem aí com a live que foi feita no dia do Evandro Cagão, que é a história do homem que desafiava. Mas lembrando, essa live faz parte de uma playlist inteira que está dentro do canal Leonardo Estopa. Essa playlist tem desde o primeiro momento, quando ele desafiou pela primeira vez, até o momento final, quando a história acabou. Muito obrigado, pessoal. Fiquem aí com o Evandro, o homem que desafiava. E depois do Evandro, o homem que desafiava, eu coloco a reprise do programa de hoje. Muito obrigado e até lá. Então eu estava na minha paz de sempre, fazendo minhas publicações de militância na internet, me chegam um monte de bolsominions mandando para mim esse quadro bonitinho aí que eu, covardemente, tirei o nome do cara e tirei o nome do livro dele. Então, eu, homem desafiador, autor do livro, aí eu coloquei, não vai ter jabá, eu não vou divulgar seu livro, convido o senhor Leonardo Estopa para um debate ao vivo no YouTube. Eu acho mais certo seria ele me mandar uma mensagem, olha, eu quero divulgar meu livro, eu queria te convidar para um debate no YouTube. Não, ele fez aquele esqueminha lá, achando que todo mundo é criança, que todo mundo, eu sou o melhor, eu quero debater. Não, mas não é bem assim não. Então o que eu fiz, gente? Eu fui, prestei atenção, ignorei por uns 3 dias, mas depois que eu ignorei bastante, que a turma tava enchendo muita paciência, passa pro próximo, gente. Eu fui, decidi que eu tinha que aceitar o debate do homem. Então eu fui e falei com ele, né? Vamos debater ao vivo, com convidados. A gente marca em um bar perto da sua casa ou de repente a gente marca em uma biblioteca ou outro local. Tema livre durante 3 horas. Se você escreve sobre economia e política, vamos debater economia e política. Deixe os comentários livres na sua timeline, porque ele me desafiou pro debate, mas eu não podia responder ao debate na timeline dele, né? Então eu fui e falei com ele, gente, recapitulando, o que eu acho? Uma pessoa te chama para debater política? Falei com ele, vamos debater temas livres de política e economia durante 3 horas. Cada um vai propor 50 temas e depois uma pessoa enfia a mão no saco e escolhe algum desses temas aí, porque esse negócio de debater a coisinha certinha lá, eu acho que não mostra que a pessoa quer debater, mostra que a pessoa quer ganhar. Mas vamos pra frente, passa pro próximo aí pra ver o que o cidadão respondeu pra mim. Olha que interessante, homem desafiador. Para com esse papo furado de ao vivo, se quiser debater ao vivo, venha para Pirassununga. Isso é papo furado de quem não quer debater. A internet está aí para encurtar as distâncias. O debate será ao vivo no YouTube.
interessante, né? A gente não sabe se o cara tá colando, a gente não sabe o que, é que o cara tá fazendo no debate no YouTube. Eu detesto essa coisinha de debate, gente. A opinião que eu tenho de debate é como se fosse um jogo de futebol que não tivesse gol. Aí os times ficam chutando. Como não tem gol, ninguém sabe quem ganhou. Sempre a torcida de um vai falar que ele ganhou, sempre a torcida do outro vai falar que ele ganhou. Vai ser sempre um massagear de ego. Pode trocar aí, Jennifer. Então eu acho que esse negócio de debate é uma bobeira, é uma palhaçada. Mas aí eu falei com ele, homem desafiador, eu vou até Pirassununga, vamos marcar então, desde que sejam 3 horas, tema livre. Pode passar pro próximo, como eu falei, né? Aí a conversinha foi esquentando. Veio o homem desafiador e falou, e quanto a temas, se você não se julga capaz de refutar 4 temas do meu livro, gente, ele não quer me desafiar para um debate, não. Ele quer falar do livro dele, ele quer anunciar o livro, mas como ele não tem mídia, ele não consegue gente para fazer a divulgação do livro dele, ele quer que os outros desafiem ele para debater o livro dele. É um pouquinho estranho. Você sugere 5 temas para eu escolher. Ele me desafiou para o debate, quer que eu escolha os 5 temas para ele escolher. 2 que eu discordo, eu sugiro 5 temas para você escolher, 2 temas que discordo. Como assim? Ainda debato de brinde com você se o Lula... O cara quer fazer espetáculo, foi um bom presidente. Quem falou que eu quero debater se o Lula foi um bom presidente com esse cara? Mas vamos continuar a conversa. Passa pro próximo, Jennifer. Vamos lá. Aí me veio o homem desafiador e falou isso. Eu respondo, homem desafiador, não. Vamos colocar cada um 50 temas, num total de 100. Os participantes vão sortear. Se você precisa escolher, é porque você é uma farsa. Vamos passar para o próximo. Eu acho que se uma pessoa precisa debater os temas do livro dele, é porque ele não sabe absolutamente nada, né? Então, homem desafiador, os temas não precisam ser do meu livro. Né? Isso é o que ele falou, cidadão. Debatemos temas de esquerda e direita. Esse negócio de 50 temas em 3 horas é papo de retardado. Pode passar para o próximo. Realmente, ele estava tentando nesse momento, gente, era mostrar para a turminha dele que ele queria debater e que eu estava fugindo do debate. Então, eu fui e expliquei. Não são 100 temas em 3 horas. É um debate por 3 horas. 100 temas. Porém, vamos debater à medida em que os temas são sorteados, né? Básico. Mas passa pro próximo. Nunca vai ser isso tudo, né? Nunca vai ser. Claro que não vai ser tudo, né? Aí falei com ele, homem desafiador. Para de tentar complicar, são 100 temas, só para dar diversidade. Só serão debatidos os temas que forem sorteados. Logo, sorte, nada de decoreba, nada de oba-oba, nada de conhecimento limitado a um assunto. Tema livre dentro de política e economia. Ah, se quiser, pode. Eu ainda falei que se quiser, tema livre dentro de outras áreas também. Mas isso assim, isso é o de menos. O mais importante, vamos passar para o próximo, Jennifer. O mais importante é que eu deixei para ele a liberdade de debater e veio ele e me respondeu, cara, esse papo furado seu é para tentar fugir do debate. Como assim? 100 temas? O que a galera quer ver são os grandes temas centrais da esquerda e direita serem debatidos. Não algum tema obscuro de que ninguém ouviu falar. Oi? Peraí. Eu podia colocar os Passa pro próximo. Passa pro próximo, porque afinal de contas, os temas mais debatidos de direita e esquerda eram exatamente os temas que a gente ia colocar no saco. Eu acho que o tema de direita e esquerda para ele são os temas do livro dele, né? Mas vamos lá, gente. 100 temas, olha bem, aí foi minha contraproposta. 100 temas dentro do centrão esquerda-direita, porém não limitados ao seu livro. Tema livre, dentro do assunto esquerda-direita, cada um propõe 50, os convidados sorteiam 3 horas presenciais em um lugar pago por mim. Eu falei que eu pago o lugar para evitar dele fugir, tá? Pago por mim, no máximo 1 quilômetro da sua casa. Eu só esqueci de falar que eu pagava o Uber, mas enfim, no máximo a 1 quilômetro da sua casa e eu pago o refrigerante dos convidados. Aí ficou difícil para ele, né, gente? Vamos cair na real. Começou a pegar pesado. Aí ele falou, façamos assim, me dê uma lista de 20 temas que você sugere. Ele não sabe, ele quer estudar antes, né? Pra eu escolher 3. E além dele não saber e querer estudar antes, ele ainda quer escolher 3 de 20. Eu faço o mesmo pra você, ainda debato de brinde sobre o Lula. Mais uma vez vem o cara falar de Lula num debate sobre política e economia. O que tem a ver colocar Lula no meio? O cara quer fazer espetáculo, o cara quer chamar atenção, o cara quer aparecer. Mas vamos lá, né? 7 temas no total, vai ficar corrido paca, mas é no máximo que dá pra debater com réplicas, tréplicas. Isso é debate de verdade. Nunca vi debate sem isso. Isso é show, MMA,
né? Aquela coisa que criança gosta. Passa pro próximo, vamos lá, vamos ver. Então, né? Eu fui e falei, homem desafiador, você precisa decidir se me desafiou para um debate ou se me convidou para divulgar seu livro. Se fosse para convidar, seria mais respeitoso me mandar inbox. Se você me desafiou para debate, vamos debater sobre o tema. Porque essa coisa, gente, de debater sobre o assunto do livro dele tá um pouco errado, né? Se ele me desafiou para um debate, vamos debater sobre política e economia, para passar para frente. Se debater só, mas enfim, vamos lá. Aí as pessoas já estavam um pouco revoltadas, mandando pra mim mensagem, pô, cara, aceita o desafio do cara, aceita o desafio, você tá querendo fugir do... Não. Aí eu falei, pô, o Alan Oliveira participou, falei, eu vou na casa dele, pago todas as despesas, pago o refrigerante dos convidados, na página dele estão todos falando que eu sou o cara que lê teleprompter, porque a galera fala que eu não sei o que eu falo, que eu leio teleprompter, tava todo mundo falando isso na página dele. Falei, já que é assim, vamos fazer ao vivo, vamos fazer com a galera assistindo, vamos transmitir ao vivo, sem essa coisa aí de YouTube, pra ter um monte de torcida estranha, cara lendo que não deveria estar lendo, mas enfim. Aí ele me desafiou pro debate, né? Vamos cair na real. Ele me desafiou pro debate. Eu nem lembrava da existência desse cara. Ele me chama pra debate, já deve ter 1 ano e meio. Eu nem lembrava que esse cara existe. Começou a aparecer essa grande bobeira na minha timeline. Mas meus vídeos viraram inferno com a turminha dele postando o desafio. Mas vamos pra frente, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, né? O homem desafiador foi almoçar, porque ele falou comigo que foi almoçar, pediu 20 minutos e sumiu. Isso na hora que eu falei que queria o debate, ele sumiu. Isso já tem meia hora. Daqui a 20 minutos, se ele não voltar pra acertar a data, nunca mais eu quero falar sobre isso. O cara ficou doido, passa pra frente, Daniel. O cara ficou doido, porque a turminha foi toda lá botar pressão, né? Aí chegou ele, homem desafiador. Leonardo, larga a mão de ser maluco, cara. Se você quer debater com o Pelé... o Pelé... Ele é o Pelé dos debates. O debate tem que ser sobre futebol, né? Que é o que o Pelé domina. Já que você aceitou debater com o Pelé dos debates... Quem falou que eu quero debater com esse cara? Você até confundiu Não. Quem falou que eu quero debater com o Pelé dos debates? Eu não quero debater com o Pelé dos debates. Eu quero paz, eu quero ficar na minha. Mas vamos pro próximo. Né? Aí, olha só. Veio, o pessoal já começou a sacar que tinha alguma coisa errada, né? Olha aqui, falou o Rômulo Teixeira. Homem desafiador, você domina o tema ou simplesmente as merdas que escreveu? Se tens um mínimo de segurança na sua capacidade de intelecto, o debate nos moldes propostos pelo Estopa não seria um problema para você. Ter como tema puramente o seu livro encalhado é tão pequenininho para ler, gente, é tão somente uma forma gratuita de divulgá-lo, o que não faz o menor sentido, ainda mais sendo o espaço e bebidas oferecidos pelo Estopa. Pagar o espaço, pagar bem, vamos para frente, né? Vamos ver o que aí o trem começou a apertar pro lado dele, porque ele é muito egocêntrico. Não sei, porque na primeira edição ele escreveu a capa da primeira edição já tem escrito best-seller. 15 mil vendidos. A partir do primeiro vendido, o primeiro comprador já comprou como best-seller. A mãe dele já recebeu como best-seller. Aí a galera já não aguentava mais, né? Aí veio o Klaus e falou, o cara se auto-humilhou, morreu antes de qualquer debate. Pode ir passando pra frente dele. Aí, o pessoal já começou a perder a paciência com o Pelé dos debates. Aí vem o Pelé dos debates e fala comigo, Leonardo, largue de viajar, cara. Você quer colocar 50 temas, nada a ver dentro de um saco. Eu falei milhões de vezes que seria direita e esquerda. Mas ele queria, na hora que ele percebeu que o povo já não caía mais nessa bobiça dele, de tema nada a ver, aí ele teve que mudar. Você não quer debater os grandes temas, que é o que importa, o resto é derivação, vamos pra próxima. Só que nesse ponto aqui o povo já tinha visto que ele já estava fugindo, né? Então, largue de viajar, é a mesma coisa, pode passar pra frente, é porque eu repeti, foi tudo muito corrido hoje. Então veio o Klaus aqui, já sem muita paciência, some, cara, você não tem culhões nem bagagem técnica pra debater com um garoto de ensino médio. Se manda com seu projeto de Mamãe Falei, porque na verdade fica toda essa turminha aí tentando imitar o Olavo de Carvalho. Eles não sabem debater nada, gente, eles não sabem o assunto, eles ficam tentando, pode passar para a próxima, Jennifer, eles ficam tentando desqualificar as pessoas. Aí, Alan Oliveira, vocês estão me cansando, aceite, homem desafiador, aceite presencial como a condição, que ele também aceite online. Justo, não é? Vamos passar para frente então. Veio então, na sequência, né, o Klaus tá suando frio, claro que o cara tava suando frio, ele achou que todo mundo que ele desafia pro debate foge, né? Porque ninguém quer dar mídia pra um bobo desse.
Então, o que acontece? A galera começou a perceber. Aí veio ele aqui, ó. O homem desafiador veio e falou, ó. Cara, eu aceito debater com você desde que você organize tudo. Aqui em Pirassununga, só quero chegar lá e debater. Ou fazemos ao vivo no YouTube. O cidadão sabe que vai ser humilhado. Aí ele começa com a psicologia infantil de MMA para chamar o público adolescente dele. Se debater temas pertinentes e quer fazer um debate sobre temas nada a ver. Vamos passar para frente, né? Lembrando que os temas seriam colocados 50 propostas minhas, 50 passo para frente, 50 propostas dele, e uma pessoa ia enfiar a mão dentro de um saco preto, tirar o tema e ler, ou seja, é na sorte. Aí a galera começou a animar, né? Vai ter debate, passa pro próximo. Mas ninguém falou que não ia ler os temas antes, né? Podia até ler os temas antes. Colocar pro público, mas enfim, vamos pro próximo. Vamos pro próximo comentário sobre o Pelé dos debates. Vamos lá. Então, o Matheus, né, curtiu também a ideia, pode passar pra frente. Vai ter debate, o Pablo Lima falando, a galera toda curtindo a ideia, porque afinal de contas agora o Pelé do debate é poder debater, né? Aí o Geraldo Faria, tô gostando de ler o medo que o homem desafiador, que agora virou Pelé do debate, tá deixando transparecer nas respostas. Tava claro, né, gente? Pode passar pra frente. Tava claro que o menino não tava indo muito bem, não. Aí veio o Pelé do debate de novo e fala: eu vou humilhar o Leonardo no debate, seja onde for. Eu já aceitei as regras de bosta dele. O Pelé do debate vai fazer 16-0. É bem infantil. Não dá pra levar uma pessoa desse a sério. Mas, gente, eu volto a falar. Esse é um momento de transição do meu trabalho em que eu tô tão conhecido por levar só agonia e dor pras pessoas que eu preciso de trazer um pouquinho de alegria. Então eu vou fazer, eu pensei, não, eu tenho que colocar isso pro público, porque eu não posso ficar rindo sozinho. Vamos passar pra frente. Eu queria ter a autoestima dele, ele quer fazer mais do que a Alemanha fez no Brasil. Passa pra frente então. Olha só, vamos lá. Quem desafia no terreno desafiado. Se não é cagão, né? E Klaus falou uma coisa que é verdade. Passa pra frente. Então, eu mandei aqui, ó, né? A real é que esse cara acha que todos blefam. Ele achava que eu não ia aceitar o debate. Então, homem desafiador, o debate vai rolar na sua cidade. Prepare a divulgação que eu preparo a organização. Você leva uma pessoa para participar, pelo menos eu levo outra, né? Afinal de contas, alguém ia ter que enfiar a mão no saco para tirar as perguntas. Pode ser amanhã, né? Pô, se chama uma pessoa para um debate numa sexta-feira, vamos cair na real. Isso aqui devia ser o quê? 10 horas da manhã. Vamos prezar pelo que no mínimo aconteça no final de semana, né? Vamos passar pra frente, olha só. Aí na hora que eu falei pode ser amanhã, ele ainda estava vivendo o momento de se desculpar pra turminha dele. A turma precisava de ver que ele aceitou o debate, que ele não aceitava a ideia da turma falar, ô, Evandro Cagão, falei o nome dele pra poder dar pelo menos um jabazinho. Deixar uma coisa clara, aceito debater com o Leonardo Estopa ao vivo no YouTube, deixo ele cagar as regras que quiser para o debate. Esse cara que fala esse monte de nome feio aí é candidato a deputado federal, por isso que ele tá querendo se promover. Vamos passar pra frente. Ô Léo, tem gente que fala que pagaria ingresso pra ir nesse debate, né? Passei pra frente. Olha só, vamos lá, gente. Então, importante, agora eu fiz o menino ficar triste, porque o que ele queria era aparecer, ele queria divulgação e eu falei, nem eu, nem o 247 vamos transmitir. Aí o menino não vai ser muito feliz, né? Ele não quer debate, ele quer público. Ele não convidou o 247, ele convidou a mim. O que ele tá querendo é que eu armo o debate no 247 pra ele aparecer, pra ele vender livrinho. Não, fazer isso não. Então vamos pra frente. Olha, aí como ele tava fugindo, o menino se ocultou de uma hora pra outra, tão participativo na internet, fazia tantas postagens e sumiu. Aí quando deu uns 20 minutos que o menino tava sumido, meia hora, o povo começou a perguntar. O Estopa tá perguntando se o debate pode ser amanhã, pô, responda. Porque afinal de contas o menino deu uma sumida, né? Na hora que eu falei esse amanhã com ele. Cagão, nem na sua cidade com tudo feito, tá borradinho. Aí já dava uns 40 minutos já de sumiço do menino, porque ele tava pensando como que ele ia fazer para escapar do debate de amanhã. Aí o Klaus falou que ele borrou as calças, né? Vamos cair na real, né? Isso aí já tinha o quê? Uns 50 minutos já que a gente tava esperando, pode passar pra frente. A gente 50 minutos já, de novo. Sim, já tinha uns 50 minutos que a gente tava esperando ver se o menino dava um jeito. Aí o Pablo Lima, uma hora depois, mais ou menos, falou, pô, responde se pode ser amanhã.
E o tempo foi passando. Nessa hora a gente sabe que o homem desafiador tava no banheiro julgando lá como Pelé dos debates, não sei com quem. Vamos passar para o próximo. Vai lá. Ó, a galera toda já desconfiava mesmo que o homem desafiador que desafia, não tava muito bom para desafiar as pessoas, não. Ele tava querendo era publicar o livro dele. Aí ele veio com uma desculpa. Demorou muito, tá, gente? Ele ficou no banheiro um tempinho, ficou pelezando os debates no banheiro e vem. Amanhã é sábado, tem que ser no dia de semana. Dia 16/11 é uma data que estou livre. Eu vou explicar para vocês no final por que ele escolheu o dia 16/11, tá? Vocês vão entender. Mas vamos lá. Vamos passar pro próximo. Estamos aguardando a confirmação. Até então, eu não tinha visto que ele tinha escrito 16/11. Passa para a próxima. Isso aí tá na sequência. A galera toda entendeu que 16/11 tava um pouquinho, pode passar, tava um pouquinho distante, né? Todo mundo entendeu isso. Cara, de boa, para de querer se aproveitar pra promoção, faz esse final de semana e mostra que você não é uma fraude. Pô, por que marcar um negócio pra daqui meio mês? Bora, cara, vira macho, passa pro próximo. Galera toda dando uma força pra ele, pode passar pro próximo. Gente, isso tudo tá lá na minha timeline, viu? Isso tudo tá lá na minha timeline. Aí a galera já tava tentando incentivar o menino, nesse final de semana, ou nunca. Vamos passar pro próximo. Pro próximo? Bora, cagão. Aí, ó. Ele veio e mostrou que ele não tem medo de ninguém, né? Agora eu vou ler aqui uma galera que tá aqui. Emilice Maria, fora Temer. Wagner brasileiro, esta... Uma ladainha, é isso mesmo. Porque afinal de contas a gente tem que quebrar um pouquinho o ritmo, né, Wagner? Aqui o Wagner brasileiro deu tchau. Japa queria tempo para decorar a matéria. Claro que ele queria um tempinho para poder ver se ele conseguia, mas o Klaus falou isso. Mas vamos lá. Deixar uma coisa clara, aceito o debate com o Leonardo Stoppa ao vivo no YouTube e que deixo ele cagar as regras que quiser pro debate. Ele tava mais preocupado nesse momento, gente, era justificar pra turma, porque ele tava passando muita vergonha, porque ele fica dando um de Pelé do debate lá na página dele, e agora que o Pelé do debate ia perder um pouquinho, ele ficou meio triste. Como ele falou minhas regras, eu falei, minhas regras, amanhã. Então vamos pra frente, né? Tudo que eu queria que o debate acontecesse, vamos cair na real. E falei, já que amanhã é sábado, pode ser domingo também. Vamos passar pra frente. A galera curtiu a ideia de poder ser domingo também, afinal de contas já não tinha mais, né? Pô, fala a hora, a galera já tava pedindo ele pra marcar, pô, todo mundo desesperado, pode ir passando a reação do povo. Aí, eu parafraseei o ídolo dele que fala, o soldado que entra na guerra com medo de perder, né, com medo de morrer é um covarde. Vamos passar pra frente, pra ver se ele se incentivava, né? Afinal de contas o ídolo falou. Mas aí a galera já tava tentando, mais uma vez, aquele sumiço dele, que fica uns 40 minutos lá pensando o que faz. Pô, fala que tá confirmado, mas amanhã não dá, responde, pô, você tá flodando sem responder. Aí volta lá naquela anterior, onde tá só ele. Vamos lá que você consegue. Que tem a psicologia. Quero promover o debate com antecedência, quero fazer você passar vergonha na frente de um monte de gente. Mais uma vez a técnicazinha lá de promover, de MMA, que parece que a criançada que segue ele gosta. Aí a galera já perdeu a paciência, fica postando essa mesma merda vaga aí, não confirma debate nenhum. Vamos passar pra frente. Simbora, né, cagão? Domingão, então, a galera, pô, tentando incentivar o menino, e ele lá tentando. Você acha que em uma semana você estuda tudo que não estudou a vida toda? Era isso. Acho que ele acha. Eu acho que ele pensou. Ele tá assim, vou estudar tudo agora. Vai dar tudo. Primeiro ele pensou que ia ser só sobre o livro dele. Pra ele não passar vergonha, ele aceitou sobre tema livre. Mas ele achou que dava pra aprender tudo sobre economia e política. Não tudo, né? Mas uma substância pra debater em 16 dias. Não dá não, gente. Mas vamos passar pra frente. Vamos lá. Faz o debate amanhã e grava. Ele queria pro dia 16, a galera deu ideia, faz amanhã e grava. Que também é muito justo, né? Afinal de contas, bora amanhã ou domingo, aí a galera fazendo pressão, pode ir passando enquanto tiver a reação do público, pode ir passando direto. Eu proponho 2 debates, o desse final de semana e outro do dia 16, para evitar dele falar que queria o do dia 16, né? Aí agora que vem a parte mais interessante. Gente, esse camarada fica na internet o final de semana inteiro. Hoje que é sábado, ontem que foi sábado, né, Jennifer?
ontem e hoje, ele ficou o dia inteiro postando lá, o Leonardo fugiu do debate. Que folga é essa? Não era mais fácil ter feito o debate, mas ficou o final de semana inteiro brincando na internet. Aí ele veio, amanhã é sábado, meu dia de lazer, não vou perder tempo debatendo com você. Foi ele que me desafiou pro debate. Tem 1 ano e meio que esse cara tá me chamando pra debate, eu nunca quis debater com ele. Aí ele falou que não vai perder tempo debatendo comigo, e a turma dele gosta disso. Já aceitei suas regras, você aceita minha data. Passa pra frente. É o dia de lazer. Aí, se não aceitava, vai ser hashtag cagão pra sempre, né? Pelo menos isso, né, gente? Acho que a turminha não pode continuar sonhando que o cara é o grande Pelé do debate. Aí eu já comecei a achar estranho. Meu dia de lazer é como se eu tivesse feito o desafio. O cara, ele quer debater num dia de semana. Aí o cara falou comigo que não era ético eu escolhi a data do debate. Aí eu virei pra ele e falei assim, ético? Procura-se alguma vez em toda a minha vida. Gente, eu nunca desafiei ninguém pra debate, não. Eu acho, mais uma vez, que debate é exercício do ego. É uma pessoa querer ser melhor que a outra. É uma pessoa querer mostrar que humilha a outra. Desculpa. Bebe água. Isso é tão idiota, mas tão idiota, que você não vê as pessoas que realmente são grandes procurando debater, a menos que elas sejam, digamos que, obrigadas a isso. Um debate político, porque as pessoas querem ver o debate, mas você não vê nenhum político mandando hashtag pro outro, ou quadrinho pro outro, ou, por exemplo, o próprio, vamos falar de hoje, o Bolsonaro mandando pro Ciro um quadrinho, Ciro, te desafio no debate. Até porque ele ia perder. É lógico. Mas, aí ia ser 16-0. mas ninguém vê isso acontecer, gente. Não tem isso não. Mas enfim, vamos continuar, né? Vamos continuar. Essa história de adiar é porque ele é fraco. Aí eu não sei porque que se esticou não, mas vamos lá, básico, se ele quiser debater vai ser amanhã e também dia 16. Se ele quiser só me usar para divulgar o livro dele, tô fora, né? Que é o mínimo que se pode esperar que ele me respeite, já que ele quer o debate. E eu falei, eu não quero debater merda nenhuma, amigo. Quem está há mais de ano com essa insistência é ele. Sinceramente, qual a vantagem minha em debater? Gente, não tem, pode passar pro próximo, Jennifer. Qual que é a vantagem minha em debater com esse cara? Não tem vantagem nenhuma, esse cara não é ninguém. Aí ele vem, não tô com medo, tô mandando... melhor pros outros, pra quê? Não tô com medo, tô mandando você escolher uma data, escolhe aí, só não vale ser sábado. Beleza, agora ele deu um parâmetro, só não vale ser sábado. Hoje. Isso eram mais ou menos 11 horas da manhã. Ele virou pra mim e falou que só não vale ser sábado porque sábado era o dia de folga dele. Mas só que Pirassununga, gente, é 2h30 de onde eu moro. Então o que eu falei com ele? Hoje, saio do programa no 247 e parto pra sua cidade. Tá escrito fora lá pra cidade dele, a gente faz o debate. Então, o menino ficou meio assustado. Você sabe que não vai conseguir organizar o debate pra hoje, em lugar nenhum, transmitir ao vivo. Pare com esse papo, me diga então, hoje em que lugar e que hora? Agora vai ter debate, né? Vamos cair na... Você não vai conseguir. Vamos cair na real. Né? Vamos cair na real. Agora vai ter debate. Em que lugar e que hora? Agora vai ter debate. Vou marcar um hotel, de lá a gente transmite. Resolvido o problema. Simples, né? Simples. Vou marcar um hotel, de lá a gente transmite. Aí, pode ser na sua casa, pra hoje. Né? Porque afinal de contas, às vezes ele não queria sair de casa. Aí, olha, gente, olha a resposta do Pelé dos debates, que quer ser candidato a deputado federal. Pelé dos debates, que é pré-candidato a deputado federal, quer ser carismático na internet e precisa de divulgação. E na boa, na minha casa você nem entra. Ele tá querendo transmitir a ideia de que as pessoas que têm ideologias diferentes precisam ser inimigas mortais. Na minha casa você não entra. Como assim, gente? Uma pessoa se aproxima de mim porque ela precisa de uma força minha para divulgar o trabalho dele. Eu me proponho a ir na casa dele para ajudar ele a divulgar o trabalho dele. E ele vira e fala, na minha casa você não entra. Isso porque primeiro você chamou ele pra vir aqui. Isso porque a conversa começou falando com ele, vem na minha casa, eu tenho tudo pra transmitir, a gente transmite. Foi só quando ele falou que ele mora fora da capital que eu falei, vamos na sua cidade, pra não falar que eu tô colocando dificuldades. Mas aí, na minha casa ele pode entrar, mas na casa dele eu não entro. Aí vamos continuar, né? Então, eu marco um hotel. Gente, marcar um hotel a gente entra na internet, pela internet a gente marca, paga com cartão de crédito, chega lá, faz check-in. Você chegou num hotel, tem 2 cadeirinhas para sentar, você faz o debate. Pronto. Internet?
Todo hotel tem internet wireless, e dá para levar o celular também. Essa conversinha fiada não adianta. Não dá para transmitir de um hotel ao vivo. A gente transmite de hotel ao vivo sempre. Inclusive, minha entrevista com o Lula foi de um hotel ao vivo. Pare de papo furado, tem que organizar com antecedência. Passa pra frente, Jennifer, passa pra frente. Vamos lá, porque tá acabando, tá, gente? Tá acabando, a história do Pelé do debate tá acabando. Eu insisti, eu marco um hotel e aí me vem o Pelé do debate agora com uma outra desculpa, dessa vez inédita e ainda mais cabulosa. Olha só, vou sair daqui 10 minutos para ir ao dentista. O Pelé do debate tem dentista e agora escolha uma data aí para a semana que vem ou dia 16/11. Na outra semana sairei de férias, não vou poder. O Pelé do debate, que precisa debater para divulgar o livro dele, escolhe a data do debate, não aceita debater no mesmo dia, não pode debater no sábado e não pode debater também no domingo. O Pelé do debate pode passar para... Não pode ser na sua casa, não pode ser na casa dele. E no hotel também não existe. Só pode ser no YouTube, com um amiguinho dele, talvez mostrando as coisas. Não sei por que o Pelé do debate tem tanto medo assim, mas vamos pro próximo que tá acabando. Isso é um teste, tá, gente, de tecnologia de transmissão, porque esse programa vai acontecer todos os finais de semana e o que eu quero fazer é exatamente o que eu tô fazendo aqui, comentando as tirinhas, comentando os comentários, comentando os gráficos da semana. Mas como essa semana é uma estreia, eu tirei pra dar uma força pro nosso amigo, que é o homem debatedor. Então eu respondi de boa. Eu disse sábado ou domingo, ele não quer porque é folga dele. Então eu marquei hoje, ao vivo na página dele. Gente, ele não aceitou, vamos passar pra frente, a gente vai pro próximo. Ele não aceitou, enfim, estando o homem desafiador ocupado com dentista, folga e depois período de férias, volto para minha reles insignificância. E a dica que dou é, não mexa com quem tá quieto. Isso é uma dica básica que eu dou para qualquer um. E a dica que eu dou para vocês agora, para encerrar, é o seguinte. Gente, o que está acontecendo hoje na internet brasileira é que as pessoas já não estão mais preocupadas se elas sabem ou não sabem determinado tema. O que elas estão fazendo é trabalhando no sentido de ganhar o debate. Para vocês terem uma ideia, hoje tem a turma que debate coisas do tipo terra é plana. Essa turma que debate que a Terra é plana, ela cria fundamentos que conseguem convencer as pessoas que a Terra é plana. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que há uns anos atrás, o Papa conseguiu convencer a galera lá em volta de Galileu Galilei de que quem girava em torno da Terra era o Sol, e não a Terra girava em torno do Sol. Então, essa coisa de debate é uma coisa fútil. As pessoas procuram formas de usar um argumento bonito para convencer as outras, mesmo que elas estejam erradas. Isso é assunto de um livro, inclusive, é o livro que esse rapaz utiliza, e é por isso que eu marquei o debate logo na sequência, porque assim não ia dar tempo dele estudar o Leonardo Stoppa. Ele não estava preocupado em estudar política, ele não estava preocupado em estudar economia, porque esse livro aqui, ó, que é o Como Vencer o Debate Sem Precisar Ter Razão, que tem uma introdução e comentários do Olavo de Carvalho, está ensinando para essa turminha, Kim Kataguiri, para esse próprio cagão aí, como debater sem precisar falar a verdade, simplesmente desqualificando o adversário, simplesmente utilizando determinadas falas do adversário contra ele próprio e não utilizando a verdade, utilizando, digamos que a ciência pura para se chegar a um determinado resultado. Como esse livro depende de um tempo para o cara estudar o adversário e criar as técnicas de como desmontar o adversário, ele não teria condição de debater comigo nem no mesmo dia, nem um dia depois e nem 2 dias depois. Ele precisava desses 15 dias para assistir todos os meus vídeos, ler todo o material que eu fiz e criar uma forma não de ganhar o debate falando a verdade, mas de ganhar o debate destruindo aquilo que eu falo. O que é muito fútil, mas infelizmente tem acontecido hoje nessa realidade política brasileira. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui, a Ana Lima, que falou muito bom, Léo, parabéns. Obrigado, Ana, ajuda a compartilhar essa ideia, porque agora, no programa de hoje a gente teve muitos problemas técnicos, o meu microfone não está funcionando, o que está funcionando é o microfone da câmera, então por isso o som não está muito legal, mas na semana que vem eu vou acertar isso. Então vamos, compartilhar, eu quero fazer esse programa um pouco mais divertido, zoando os comentários e os memes políticos da semana para fechar o domingo. Muito obrigado aqui, João Ribeiro também, o André, colega de trabalho. Léo, desafio para o debate, paga o show
O Ricardo Lima tá me desafiando pro debate, falou que paga o chopp, paga o tira-gosto. O Bruno que mandou um monte de bandeira, tudo louco aqui. Diego, muito obrigado, Diego, pela participação. Beth Constantini também. Melissa. Foi um desespero hoje que eu marquei para as 10. O homem que desafiava, ficou bom. Foi um desespero porque eu marquei para as 10 horas e 10 horas esses homem desafiador em cima do nome dele não estavam prontos, então a gente estava tomando couro ainda. E ainda na hora que a gente fez a primeira transmissão, a imagem da câmera tinha sumido. Eu não sei porquê, não faço nem ideia. Só sei que a imagem da câmera não armou de primeira. Nós tivemos que desligar a transmissão, ligar de novo. Nisso o alcance diminuiu um pouquinho. E agora nós conseguimos transmitir, mas sem o microfone, porque tá captando com o microfone da câmera. Eu falo sinceramente que eu não faço nem ideia do porquê que isso está acontecendo. Mas com a presença do menino ali atrás... Mas é claro, né? A gente tem... Lógico, a gente tem também a gente não tem só as pessoas que concordam com a gente. Eu tenho aqui um eleitor do Bolsonaro, né, participando. Tem um eleitor do Bolsonaro na idade que a maioria do eleitor do Bolsonaro é. Então, enfim, peço para vocês participarem comigo na próxima semana. Vamos encerrar, Jennifer, porque realmente nós passamos da hora depois de tanto couro que nós tomamos aqui da técnica, mas isso faz parte, né?